Esse é o Escuderia Podcast, segundo episódio. Para quem não sabe, Escuderia é uma marca nova no mercado. A gente está fabricando raspadores de joelho, espumas de banco para motos de corrida e vem muita novidade por aí. Fora isso, a gente tem uma equipe de corrida no Superbike Brasil, atende pilotos de diversas categorias e o chefe de equipe é o Vail Pasqualini, meu pai, que está aqui hoje para a gente falar sobre TT I Love Man, Pikes Peak e muitas outras aventuras. Para isso eu também conto com a presença do AG e do Rica, dois grandes amigos que me acompanharam na maioria dessas aventuras aí. A gente tem muita história boa para contar. Na verdade, eu acho que eu vou ficar muito quieto hoje, só me defendendo de algumas acusações aqui, e eles vão aproveitar para contar todos os meus podres e falar de muitas histórias bacanas que a gente tem ao longo de muitos anos. Eu preparei uma colinha aqui para seguir. E como o assunto é TT I Love Man, né? Muita gente fala TT, Ilha de Man, enfim, é a mesma coisa em inglês e português. Vale dizer uma coisa que eu levo muito a sério e tem tudo a ver com esse papo de hoje. A questão da jornada, né? Eu sempre falo que mais importante do que a conquista é o caminho até chegar ao topo da montanha ou ao troféu, a medalha que a gente tanto almeja. E esses caras, de certa forma, fazem parte dessa jornada, da minha jornada. E eu sempre brinco assim. Agora faz tempo que eu não faço nada lá fora, mas eu sempre falo, putz, o que a gente vai fazer esse ano? E a gente funciona muito bem como um time. Em dias bons, em dias ruins, a gente forma um time campeão. E eu tenho muita sorte de ter esses caras comigo. Bom, pai, acho que vale a pena você falar um pouquinho de você, sua idade, o que você faz, o que você fez no motociclismo, e aí depois a gente passa aqui, vocês se apresentando para a gente começar. Bom, eu comecei no motociclismo com 17 anos de idade, em 1978. Participei de algumas provas, fui piloto da Honda, fui campeão de Yamaha, e a família toda é do motociclismo, eu, meus irmãos, meus primos. E começamos assim, dei uma motocicleta para ele quando ele ia fazer 7 anos de idade, foi quando tudo começou. Que boa ideia, hein? Você viu que eu arrumei essa confusão e até hoje estou enroscado. O Rica acompanhou isso bem de perto, né, Nossa, Rica? dois pessoas erradas mesmo. Fala aí, Rica, quando eu ia para Riviera. O Ivail levava o Rafa na Riviera lá, pequenininho, com a PW, né? Era uma PW. PW50. A gente fazia uma pista lá, desenhava algumas curvas na rua, a rua era de areia. E quando ele caía, não podia olhar, né? Senão ele chorava. Aquele conselho pasqualinho de sempre, né? Na dúvida, acelera. Acelera, isso E sempre. quando ele caía, era para não olhar, senão o Rafa ia chorar e a gente tinha que ir lá ajudar ele a levantar de moto. A gente fazia de conta que não via. Porque tava longe já. Mas, Rica, conta a sua história aí. Você anda de moto desde sempre também, enfim. A primeira moto que eu andei foi uma Garelli Katia. Cara, é importante a gente avisar pro pessoal. Anota aí. Procura, busca aí no Google. Eu não era nascido. É importante, o pessoal não sabe ainda, o Rica é uma lenda, né? Esse cara aqui, a gente tava falando aqui antes que ele viu o Bruce Lee. Sim, a gente tá falando do Bruce Lee. Ele viu o Bruce Lee. Exatamente. Então, essa moto que você tá falando provavelmente nem existe na Wikipédia. Explica pra galera aí. Não, tem sim, a Garelli Katia, um motorzinho 49cc. Que é só acelerar, banco de bicicleta. E aí foi a primeira moto, foi como você entrou nesse mundo aí. Foi a primeira vez. Mas você também gosta dos carros, né? Eu lembro, quando eu era pequeno, eu lembro dos seus carros turbo, né? A gente tinha eu sempre fiz meus carros turbo em casa. Eu comprava todas as peças, fazia o motor na sala, depois eu tirava o motor original do cara e botava o meu motor. Legal. Eu sempre fazia isso. E ia trocando isso, eu tive acho que 8 ou 7 saveiros. Tudo. Na quadradinha, todas com o mesmo motor, era AP, então ia só tirando de uma, botando no outro. Exato. Sempre Agora... turbo. Sempre turbo. Não aprendeu, né? Não. Aprendeu sim, porque ele tem uma saveira agora e não tá turbo ainda. Olha, você já atazanou a vida para turbinar. Não, turbina não, só meio quilinho. Não, tem que turbinar sim. AG, fala um pouco de você aí. Dá uma opinião sobre motociclismo, né? Pô, então aí essa parte não é muito positiva, né? Eu vou falar. Não, mas é um cara que ele caiu em todas as etapas do brasileiro. Todas. Ele tem terreno comprado. Todas as etapas do Superbike eu consegui
me arrebentar, velho. Parabéns, eu sou muito bom, velho. Terreno, eu tenho, ó. Se vocês quiserem, até não sei se o Rafael. Não tem fala, bastante também, né? não fala de terreno com o Rafa. E a sua experiência na terra, como é que foi? Você começou com... A minha é muito boa. Principalmente agora, que o menino aqui tem que bater meu tempo. Não, mas. Sou eu, né? É. Ah, Mas a minha iniciação na Terra, a minha iniciação Foi na boa. Terra também, ela na verdade, ela começa com um trauma que eu tenho, né? Que foi por causa dos dois aqui, né? Tá, eu vou situar a galera um pouco, porque assim, meu pai, motociclista, piloto, campeão. Ele foi modesto pra caramba, né? Vamos falar sério, né? O Rica me conhece desde sempre, enfim, acompanha minha família também, é um amigo de família há muito tempo. Só que o AG, ele chegou mais tarde nessa Só história adotado, toda. só Ele é adotado. E Hoje assim, é um golpe. hoje é um golpe. Não, exatamente, eu nasci com golpe. Eu vou explicar pra galera. Eu tinha em determinado momento da história, eu tava ali sempre no Superbike, não corria, mas o AG corria no Superbike nessa época. E eu tinha uma CRF 450 que eu precisava vender. E aí a gente se cruzou no box um dia, eu emprestei umas coroas pra ele, alguma coisa assim. E não sei como a gente chegou nisso. Ele comprou uma aula sua naquele pote. Mas Pra poder ir pra essa Ilha de coroa. Daí Pra poder juntar grana pra ir pra Ilha de Man. Isso, E isso. ficou com esse custo, acho que 2 ou 3 anos guardado lá. É. Aí eu sei que eu precisava vender uma moto e precisava de alguém para comprar essa moto. E aí eu e o Rico a gente tava junto lá no Calango e aí a gente ofereceu uma moto pro Agnello que nunca tinha andado na terra. Não foi muito assim, não. Assim, Rica, eu preciso vender essa moto pra esse cara. Os boletos estavam atrasados. eu não sabia de nada. E eu precisava de uma cobaia ali, de uma pessoa para comprar Esse a moto. cara eu tô devendo um custo pra ele há 3 anos, então eu preciso pagar isso e preciso vender a moto. Vamos vender a moto. E vai vendo. Aí no negócio lá que eu fui comprar do pote pra ajudar o Rafa, né? Dizia lá que tinha equipamento, que tinha tudo e tal. Daí 1 dia antes, 2 dias antes pra ir, falei, tem equipamento? Eu falei, não, melhor você pegar pra você. Aí eu comprei tudo. Tudo pra andar de moto. Gastou a alma no Rochinha. Tô até hoje pagando. Mas aí me chega o Agnello, cara, um equipamento branco de motocross, Mas tudo daí- novo, tudo top. Caralho, ele veio Eu não Carmichael. sabia. Daí os caras me falaram assim, não, compra branco, porque os caras de motocross andam tudo de branco. E eu pensava que isso era certeza. Parecia um uma metrô sacanagem, né? quando chegou. Cheguei de branco lá. Hoje eu vejo. E aí, cara, esse cara desce do carro, tudo zero equipamento, top, e a gente fala... Você olha pra mim e fala, meu, o que eu vou ensinar pra esse cara? Esse cara é profissional. Esse cara é muito bom, né? Esse cara é pro. E aí ele foi andar de 450 numa CRF que eu tinha, que é uma moto muito forte e que não é definitivamente não é a moto certa para você começar, porque ela é muito rápida. A sorte é que ele é grandão, ainda conseguiu domar um pouco. Mas assim, em 3 minutos a gente viu que Ia dar as certo. aparências enganam. Que... Ele ia morrer. Esse cara vai morrer e vamos tirar ele da pista. Bem assim. Mas vocês continuaram insistindo, mesmo sabendo que eu poderia morrer. Mas nasceu ali uma amizade que vai durar para sempre, Não, na né? realidade a gente perdeu uma venda de uma moto e passamos pro plano B, que era vender o projeto. Nesse mesmo dia, a gente comprou um terreno em Cunha de 300 mil metros quadrados. Então, assim, eu e o Rica, a gente é muito bom de persuasão, né? A gente... Não, assim, pensa isso. Ele entrou com tudo. Eu não conheci o Rica, tá? Eu tava indo pela primeira vez numa pista de terra, saí de lá comprando um terreno. Não é comprar um terreno de moto, é só para ligar pra galera. Uma fazenda, 150 mil metros quadrados. 300 mil metros. 300 mil metros quadrados. 300 metros quadrados. É 150 mil reais, né? Que a gente pagou. Eu ia pagar. Entrei nessa. Até hoje, né? Bom, Eu e o Rica aí. vamos, agora que a galera já se apresentou e a gente falou como cada um se conheceu aqui, vamos começar a falar das corridas internacionais. E para quem me conhece bem, sabe que eu tenho um sério problema de memória. Então, quando a gente se junta e começa a relembrar as histórias, eu gosto muito porque eu apesar de eu estar nelas, é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, porque eu realmente tenho um problema muito sério de memória e eu esqueço muita coisa, inclusive coisas marcantes que a gente viveu lá fora. Eu sempre gosto de ouvir de vocês, porque eu esqueço. Então, a gente vai fazer um pouco disso hoje. E aí acho que vale começar falando do quão competitivo eu sou. Eu sou competitivo no nível que passa do aceitável e vai pro lado quase que Perder a amizade. idiota da coisa, de perder a amizade, entendeu? Então,
A gente tem algumas histórias dessa minha competitividade, desse meu lance de ser obsessivo em performar. E aí, quer começar, pai, sobre aquela do TT lá, do meu recorde pessoal, alguma coisa assim? Nossa, ele tinha que virar 19 para classificar. E ele virava 22, 2 minutos e 22. Não, 20 minutos. 20 minutos e 20 segundos. Ele tinha que virar 20 e 19. Ele não virava, tal. Aí começou a virar, abaixar, tal. Aí ele bateu o recorde dele, virou 2,19. Pô, eu e o Rick fizemos uma puta festa, feliz. Ele chegou... Balançando bandeira, a gente pra ele pagar a passagem do box, a gente comemorando tudo. Isso foi aquela vez que eu tava também, que teve. Não. Isso Não, teve duas vezes. Algumas vezes. Algumas vezes. Ele chegou, como é que foi a carinha dele, Rick? Não, tipo, puto da vida. Puto da vida, Puto não, da porra, vida. foi seu recorde, isso aqui. Mas podia ter sido melhor. Sabe, aquela coisa bem assim. Sempre muito insatisfeito. Aí olha o Baio pra mim, quem que bate nele? Eu ou você? Porra, é muito chato. Esse tipo de coisa acontece regularmente. Eu sempre espero mais, né? Eu sei da minha capacidade e eu coloco sempre na balança o que a gente tem de possibilidade, orçamento, tempo, com o que a gente tem de resultado. E embora a gente faça milagre muitas vezes, né? Em todas as experiências que a gente teve lá fora, Sim. a gente tinha um orçamento muito limitado comparado às equipes oficiais e às equipes de lá. E a gente sempre entregou ótimos resultados, né? Eu A acho que gente sempre foi muito bom o nosso Não, eu já- resultado. Com o Eu orçamento já queria que fazer tinha. aqui um comentário. De onde é que você pesou o orçamento? não Não tinha orçamento. O orçamento não tinha, tipo, contava comigo, com a gente. Nenhuma das vezes que eu fui, pelo orçamento, era pra gente ter ido. Eu já quis Exato. matar algumas pessoas que teoricamente patrocinavam ele. Sim, Eu já quis sim. matar e tudo, porque, pô, A gente já já- tá Você lá. tá querendo... Não, eu não vou treinar porque eu não caiu o dinheiro do pneu. Não, você vai treinar, cara. Você não pode ficar sem treinar. Sim. Vamos contar a história do assim, a primeira vez que a gente foi para Pikes Peak, a gente vai ficar indo e voltando entre Pikes Peak e Ilha de Man, que vale muito a pena. Graças Mas- a Deus eu não fui nessa. A primeira vez que... você se livrou de uma. A primeira não, vez... não, não, porque a minha escuta tá com você até hoje. Calma que a gente vai chegar lá, a gente vai lavar essa roupa suja. Eu paguei pra ele, ele falou, pô, tô sem dinheiro até pra comer lá. Cara, que desagradável, a gente tá no Não, mas podcast, é você vai verdade. cobrar. Então, tem que explicar pra ele. Bom, vamos lá. A gente foi para Pikes Peak em 2016 pela primeira vez. E a gente não levou a moto do Brasil. A gente só foi levar a moto do Brasil em 2019. 19. Então, em 2016, eu era piloto da Yamaha, então eu fiz um plano, aprovei um budget pra gente ir e tal. Mas eu confesso que eu não sou muito bom também em fazer budget e planilha para essas coisas. E qual que era o plano? Eu tinha uma moto aqui no Brasil que eu usava, então a gente desenvolveu toda a MT-07 aqui, cabeçote, suspensão, freio, pedaleira, tudo. E aí a gente desmontou a moto daqui, colocou as peças nas malas, né? Todo mundo levou um pouquinho de peça. E eu achei um lugar em San Diego que alugava a moto para turismo, né? E aí eu liguei pro cara, falei, ó, eu vou alugar uma MT-07 que eu quero fazer uma matéria de turismo para revista, tal, não sei o quê. E aí, beleza, a gente pegou, desceu em Descemos em Los Angeles. descemos em Los Angeles, aí alugamos um carro, uma van, eu acho. Era um carro. Um carro, tá. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra van. Alugamos um carro. Aí eu já posso começar com ela aí. Calma, aí. Nessa época a gente tinha sido contratado pelo Rafa. Aí não, a gente Era o alugou. manager. Aí a gente alugou um motorhome Em San Diego. em San Diego. Aí a gente foi até a loja que alugava a moto, a MT-07. Chegando lá, o cara falou: cara, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. A má notícia é que o nosso mecânico foi testar a moto que você ia alugar ontem, MT-07, e caiu com ela. E a boa notícia é que eu vou te dar uma moto acima, eu vou te dar uma MT-09, um upgrade. E o cara achou que eu tava feliz com isso, né? Porque, pô, Eu não sabia que as peças que você tinha eram na velocidade. A inscrição era da 07. tudo. Era a Todas as inscrição, peças que a gente tinha de performance, tudo que a gente levou era da 07. Nada iria servir na 09. E aí a gente falou, não dá, não pode, é isso, aquilo. E o cara não entendia muito, porque a gente falou que ia fazer uma matéria de turismo.
Aí eu lembro que a gente pegou, atravessou a rua, foi num Burger King, sei lá, num restaurante ali, e começamos a entrar nos classificados, Craigslist, alguma coisa assim. E aí a gente achou uma MT-07 numa loja ali perto. E aí a gente foi comprar a moto com essa mesma história, né? Imagina que era todo mundo de TT, Superbike, todo mundo vestido racing. E a gente chegou na loja contando a história, ó, vou fazer uma matéria de turismo e tal. Eu vou usar a moto 2 semanas, depois eu te devolvo, você compra de volta. E aí entrou a G com o cartão dele, o Black. Mas você tá sendo bem simplista toda essa história, viu? Sim, isso não demora muito. Porque nessa conversinha do Burger King não foi assim, vamos chegar. Tão positivo foi assim, né? Tipo, vamos ver o procurar uma. Não, primeiro foi assim, não, acabou, ferrou. É lógico. Ferrou, meu Deus, acabou tudo e tal. Aí fomos comprei a moto no cartão de crédito, $7.200. Não esqueço até hoje. Maravilha. Comprei, passei no cartão, nem acreditei que passou assim. Quando saiu, começou a sair o papelzinho, eu falei, nossa, meu cartão é bom, velho. Passou. E eu só pensava, ao mesmo tempo que era, pô, que orgulho desse cartão, pensava assim, nossa, e se der uma merda? Sim. Aí a gente falou pro cara, ó, a gente vai trazer pra você, a gente vai devolver. E o Rafa vai lá e me fala assim, não, a gente vai devolver melhor. Muito E eu, nossa, não fala isso, cara. E aí ele acreditou. E ele, não, a gente vai fazer um tour pra fazer umas fotos pelas montanhas e tudo mais. E daí... Não, aí assim, aí a gente pegou e a gente não tinha uma van, a gente tinha só um motorhome, vamos falar. E a gente tava em San Diego e Pikes Peak, no Colorado. A gente tinha que voltar para Los Angeles para devolver o carro. Quantos quilômetros? A gente tava com uma frota. Dá 6.000 quilômetros? Não sei, é muito longe. É tipo muito longe, muito longe. Tipo, dá 2.000 quilômetros, talvez. E a gente lá nessa costa dos Estados Unidos e tinha que ir até o meio dos Estados Unidos ali. E aí, a gente não tinha uma van, então a gente pegou e colocou a moto dentro do motorhome. E o motorhome tinha uma portinha, assim, sem exagerar. Muito estreito. Muito estreito. Então, tipo, a gente tava muito errado, porque não podia... O motorhome era para tipo 5 pessoas, a gente tava em 7. Aí a gente carregava uma moto dentro dele. Aí a gente cruzou o deserto inteiro. E aí tem a parte muito boa. Aí a gente saiu de San Diego para ir até Los Angeles para entregar o carro. Aí nesse trajeto, só não se imagina, não sei quantas quilômetros são. Nesse trajeto, o motorhome abasteceu 2 vezes. Eu pensei. E aí eu tava começando a cuidar do dinheiro dessa viagem. Eu sou assim... Cara, se até aqui já gastou 2, até Colorado, acabou toda a verba só em gasolina, né? De onde é que ele fez essa coisa? Era um motorhome V8. V8. Aí, chegamos em San Diego, colocamos a moto dentro do motorhome. E aí a gente foi indo, daí passa, sei lá, acho que é Utah, ali, que tinha uns desertos, assim. Sim. E, cara, parava pra abastecer toda hora esse motorhome. Lá pela madrugada, muito tempo, tava ele dirigindo e eu no lá, todo mundo dormindo, assim. E tem um ponto, né, cara? Esse motorhome fazia um barulho, parecia um trator no limite, assim. Aí esse aqui me fala assim, o que esse botão vermelho aqui do lado do... Cara, isso sei lá, 1.000 quilômetros depois, velho. Aí eu, que diz aí? Daí ele falou assim, calma aí, ele dirigindo assim, aperte, não sei o que, na reduzida. Cara, quando ele apertou assim, o carro foi assim, ficou um silêncio, uma paz. Cara, a gente fez 1.000 quilômetros na reduzida do motorhome. E assim, não era devagar, velho. No limite total, dando um pau. Eu sei que a gente parou pra abastecer ali, a gente foi até Colorado com um tanque. Eu falei, nossa. Ou seja, a gente tava andando com a porra do motorhome na reduzida, sabe? Como se a gente fosse fazer uma trilha com o bagulho. A 120. A 120, Cara, explodir. Aí eu sei que uma hora... Era uma zona, a gente não estava acostumado, né? A gente tinha ido muito tempo para Europa, para Inglaterra, tem histórias ótimas de lá, e a gente não estava acostumado com os Estados Unidos. E tem várias regrinhas de trânsito, essas coisas, que a gente, tipo, atropela, passa e vida que segue, né? Eu sei que alguém, eu não sei o que aconteceu, ninguém lembrou de esvaziar a fossa do motorhome. Isso foi maravilhoso. E aí uma hora, velho, alguém freou e, tipo, cheiro de... deu PT no motorhome, assim. E aí a gente parou na estrada, cara, e puta, aquele caixa tem uns bordões. Tinha um riozinho, assim, no meio do corredor, assim, vindo até lá na cabine, e todo mundo se olhando, falando, o que é isso? Mas isso é muito Até que alguém... tinha essa briga no TT. A gente... De limpar a fossa do negócio. Ninguém quer, assim. Tinha essa briga toda hora, ninguém queria fazer isso. Não, mas aí daí, algum gênio
Não, é que não tinha o que fazer também, né? Foi lá e eu abriu no meio da estrada. Aí a gente- Levei a multa, levei uma multa. Não, a gente fez um amigo depois lá, o texano lá, e daí a gente contou essa história pra ele falou assim, cara, vocês estão malucos, velho. A multa que Vocês poderiam ter sido presos, isso é um crime ambiental. Daí eu só ficava pensando, presos. Tinha uma moto dentro do coisa. Dentro da ducha do chuveiro tinha 2 galões de combustível. como é que é? Aquela gasolina. VP Race. Que aliás a gente até tomou, né? Fez um brinde de VP Race. Sempre tem essa. Cara, as leis foram feitas pra gente rasgar elas, né? Lá não, foi muito engraçado. E aí a gente correu esse ano, foi uma baita superação. Superação é a palavra. A gente aprendeu muita coisa lá. E aí depois a gente voltou. No segundo ano você já tava, né? Sim, segundo, terceiro. Mas a gente não trouxe a moto, né? Não, aí a gente vendeu a moto e tal. Tudo Tudo certo. Colorado, acho que foi. Não, vendeu pro mesmo cara. Vendeu pro mesmo cara, a moto Aí tava zero. virou o esquemão. Virou o esquemão. Foi pra ele? Porque Foi. eu me lembro que me pagaram em dinheiro. Daí eu me lembro que teve. A única coisa boa dessa, né, tirando as histórias, dessa viagem foi que como eu paguei no cartão, eu me lembro que tipo, deu $1, sei lá, 4,80 no cartão. E eles me deram em dinheiro. Só que nesse meio tempo o dólar valorizou. E aí quando eu fui vender aquele 7 mil e poucos dólares, tinha dado mais do que a moto. Eu falei, cara, primeira vez que a gente pega uma moto, mói ela. E ganha dinheiro. Bom, Não foi nem morreu que você não conseguiu terminar aquela subida. eu Claro, terminei, sim. mas murchou o pneu. Naquela murchou o pneu. Não, mas foi bem, tinha feito os treinos, a gente tava tudo achando que era legal. A gente foi terceiro, né? Acho que foi terceiro. Terceiro. Não, primeiro a gente foi sexto. Sexto. Não, esse ano aí tava o Luquinha, né? Sim, o Luquinha da Impacto tava Tava com o a gente. Luquinha, Sérgio Nelo, Popes. Não, sexto foi sexto. Sexto geral. Não lembro, não. Não foi na categoria, acho que foi segundo. Foi sabe? segundo e sexto na geral. Exatamente. Não lembro, memória não é o meu forte. Segundo e sexto na Foi, geral. e que o único cara que ficou na frente, que tinha aquela moto lá com o demônio dentro do motor, lembra? Era uma KTM, acho. Eu acho que O cara tinha até a estrutura super GP lá pra ele. o Chris Fillmore. Que mais de história? Vamos voltar agora pro TT, contar uma engraçada da Ilha de Man. Teve o funeral da cueca, teve achar um banheiro, eu tive que fazer um funeral de cueca, porque não dava mais pra usar. Não, a gente... Porque o banho lá era impossível, né? Até a gente achar aqueles containers que tem lá embaixo, Sim. que você regula a água quente. Não, vamos falar do tanque de combustível, isso é sempre uma história Nossa, boa. isso aí também A gente, na Ilha de Man, para vocês entenderem, a gente tem que dar 2 voltas, no mínimo, de autonomia. Cada volta tem 60 km, então são 120 km aproximadamente, que a moto precisa percorrer com um tanque de combustível numa média de mais de 210 por hora. O consumo dessas motos, em geral, é de 5 por litro, mais ou menos, 5 km por litro. Então o regulamento permite que a gente aumente o tanque de combustível até 24 litros, né? E aí é sempre uma aventura fazer isso, porque não é uma coisa simples aumentar o tanque. E a gente sempre deixava para fazer isso lá. E quantas vezes nós fomos no soldador? Então a gente, ao longo dos anos, lá na Ilha de Man, a gente foi arrumando alguns amigos e a gente encontrou um cara que soldava tanque de alumínio. Eu lembro no primeiro ano que a gente tava de No pânico. domingo, né? Ele tava fechado, ele abriu a oficina dele pra atender eu e o Aquele lá é o que vocês faziam antes? Não, a gente nunca precisou fazer, porque ele usava um tanque pronto. Mas aí Usava um tanque pronto. lá a gente fez precisou aumentar da mais o Panigale. tanque por conta era Yamaha. Era Yamaha. Mas a Panigale a gente também fez. Nenhuma Yamaha estava terminando 2 voltas, você lembra? Sim. Até o Michael Dunlop, ele até abandonou a Yamaha e foi correr com a moto dele antiga. Mas o que a gente fazia, para vocês entenderem? A gente pegava num esquema muito artesanal, a gente tirava ali as coisas do subquadro da moto, onde o tanque termina aqui embaixo, e puxava a bateria, tudo que tinha mais para trás da moto, realocava, e aí a gente pegava uma caixinha de papelão, colocava ali no fundo do tanque, ali embaixo, pegava um saquinho plástico, enchia de água para ver o consumo, o volume que aquela caixinha tinha, e aí modulava ali uma caixinha de papelão, pegava o tanque, ia lá no soldador, e aí fazia um adendo de alumínio para servir de tanque extra ali. Só que a gente fez isso algumas vezes, né? Não, teve um detalhe, a primeira coisa que eu achei que ia dar muito errado. Eu fui muito pessimista nessa, porque
aquilo que você sempre fala, tem que ter fé. É. Você resolveu tirar todo o módulo do ABS e jogar lá para a rabeta da moto. Sim, sim, E eu tive que correr atrás de fio no box. sim, Eu fui lá nos moleques das faculdades que tem as motos elétricas sim. para arrumar um fiozinho na mesma espessura para poder soldar e alongar o chicote do ABS. Eu falei, não, vai dar tudo errado isso. Eu nem lembro A se moto era era zero, não tinha Hitchcan. peça para moto. É, A moto era lançamento. Mas a gente sempre deu muita sorte, né? Sim, sim. E uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos, fazendo essas trapalhadas, é que às vezes a gente acha que chegou no fundo do poço, né? Que tipo, agora não tem mais jeito, agora acabou. E aí vem um problema pior que esse, né? Sempre aparece um problema pior, né? Então, e a gente vai se virando, as coisas vão acontecendo e a gente nunca deixou de lutar e ter fé e deu certo, sempre deu certo. Mas essa do te cortar, eu te contar, não sei se você sabe que o tanque da R1 deixou uma escola toda sem o teto? Não. Você lembra disso? Porque quando a gente chegou lá com o tanque, acho que era a segunda vez para fazer um ajuste que tinha que fazer. E aí acho que já tava tendo treino. Sim. E aí saiu eu e o Rica lá e a gente chegou nesse soldador e o cara tava fazendo o teto da escola. De Douglas. Aí a gente chegava lá assim, ó, a gente precisa desse tanque e tal. E ele disse, não, mas tem o teto da escola. E a gente vai ter o bônus. Mas tem o TT. Mas tem o TT, é um piloto. E ele, é um piloto? É do Brasil. Nossa, para o teto da escola. O teto da escola faz o tanque. E a gente ali, era pra ficar triste, né? Porque coitado das crianças lá de Douglas lá e tal. E a gente parou o teto da escola, o cara ficou fazendo o tanque da moto até... Não, e depois de todo esse trabalho com o tanque, temos uma volta que nós estávamos abastecendo, porque ele era o piloto, ele queria mandar no abastecimento, ele queria mandar em tudo. Engenheiro. Aí nós estávamos abastecendo, ele, tá bom. Fechamos o tanque, você ficou sem gasolina na última volta, você lembra? Mas na rotatória antes da reta lá. Não, eu cheguei. Não, ele chegou, mas desceu Cheguei uma na montanha na Banguela, desceu uma parte da montanha na Banguela Ele não queria e fez um temporal, ia ser o tempo da vida dele, mas aí acabou a Mas chegou no gasolina. box. Não, fechou a volta. Nesse gancho do tanque, teve uma outra. Falei, Rafa, a gente soldou esse tanque 200 vezes, cara. Vamos olhar o filtro da moto? Não precisa. Ah, foi, eu lembro disso. Não precisa. Eu vi, será? Falei, vamos tirar e vamos só olhar aquele pré-filtro. Nossa. Era só na malha de alumínio o negócio. A gente deu muita sorte. E também tem as histórias que meu pai sofria muito com o lance da Ilha de Man, de você não conseguir acompanhar em tempo real. Todo né? mundo sofre. Isso é foda. Participei, falei. Eu lembro que foi o primeiro ano de Ducati, né? Que você quebrou a corrente? Conta aí. A gente tava lá e eu sozinho, o Rica tinha não sei pra onde, e eu não falo inglês. Aí o Rafa virava 20 minutos e não aparecia. E deu 20 minutos, 22 minutos, 23 minutos, 25 minutos e eu em pânico. Aí alguém lá falou, Rafael Pascoalinha. Eu falei, puta, morreu. Aí saí correndo procurando. Já tava juntando as coisas na mala, né? Eu falei, puta que pariu, fudeu. Meu, tinha quebrado a corrente. Mentira, ele foi lá na torre e perguntou, e a moto? Eu entrei em pânico, cara. Pânico total. Mas esse lance dessas corridas de rua, pra mim, quando eu fui a primeira vez pro TT, duas coisas pra mim foram, assim, disruptivas, assim, total. Porque por mais que você corresse Superbike, aquela coisa que tu vê ali, a primeira foi, pra mim, isso foi muito marcante, cara. Isso mudou pra mim muito, assim, tipo, na hora, eu acho que a galera não tem muita noção disso. Tipo, primeiro, antes de ir pra pista, cara, ver você falar. Eu levei meio na brincadeira, sabia? A primeira vez, depois que eu entendi. Depois, na pista que eu fui ver que era verdade. Quando você vem falar onde é que tá o teu testamento dentro do computador. Eu meio falei assim, que zoeira, nada a ver, né? Tá pagando uma de fodão aqui, né? Lá pode ser, tal. Cada volta. Mas eu não tinha isso, né? Aí ele falou, tá aqui ó, no desktop, esse arquivo é o testamento. Eu, tá bom. Beleza, daí chegou lá na pista, quando ele começa a se despedir de todo mundo, velho. Aquilo pensei, porra, velho, pode ser a última vez que eu falo com esse cara. Aí eu fiquei atrás da moto assim, eu sozinho. A minha vontade, eu falei, não vai. Segura, eu, porra, não posso aparecer na frente que eu vou ferrar a corrida, né? E eu pensei, cara, o que eu falo? Acelera? Não é real, eu não quero ir pra isso.
que eu vou falar? Existe uma verdade que no primeiro ano, um cara que tava na tua frente, aquele foi o português ou o japonês? O japonês. O japonês. Foi bem foda. Que era o jornalista também. Aquilo foi bem foda, pesado. Pro primeiro ano, né? Foi o primeiro TT. Qualquer pessoa normal tira a mão depois disso. E lá... O que acontece, né? Nessas provas de rua, em todas elas, todas que a gente foi, alguém morreu, né? Então a primeira Northwest que a gente foi em 2012, lá com o Ralph, com o Fausto Macieira, tudo, um cara numa trilha, esqueci o nome dele agora, na quarta curva do circuito, quando largou, ele derrapou e bateu, putz, e caiu. E cara, ele perdeu a perna dele no acidente. Eu vinha logo atrás e tipo, eu vi a perna dele de um lado da rua e ele do outro lado da rua. Então é uma coisa muito... Deu bandeira vermelha e assim, você fica chocado com aquilo. E assim, bandeira vermelha, você para no grid, os caras limpam a pista e relarga. Então tem uma divisão de águas ali que você fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero. Depois a gente foi para Macau, e aí o Luiz Carreira ficou sem freio. O português foi Macau? Foi Macau. Eu ia perguntar isso agora. Um cara que falava o nosso idioma, que estava ali com a gente o tempo todo no mesmo hotel, jantava junto todo dia, uma figura. Que ajudou um monte. Me ajudou um monte, o cara ficou sem o freio dianteiro, bateu a 240 por hora e morreu também. Não tem nada de área de escape, né? É muro igual dele. Depois a gente foi pro TT em 2013, pela primeira vez de Ducati. E lá em Macau eu tinha conhecido o Yoshinari Matsushita, um japonês jornalista também, eu era jornalista na época. E a gente correu junto em Macau pela primeira vez. E aí lá no TT ele já era mais veterano, já estava pela 6ª vez. E eu peguei algumas dicas com ele ali e tal. E a gente saiu para andar junto, ele de 600, treinava tudo junto, né? Ele de 600 Taiko e eu de Panigale. E aí quando tinha umas retonas eu encostava nele, mas não passava, aí tinha umas curvas, uns trechos sinuosos, ele abria um pouquinho e eu fiquei comboiando, seguindo ele. E, cara, chegou num lugar que era uma curva dupla à esquerda, assim, que a gente pegava, tipo, curb, meio da pista, curb de novo, e aí tinha que colocar a moto em pé e tinha um salto de 5ª marcha muito rápido. E eu lembro que ele tinha aberto um pouquinho, mas era um trecho de árvores. E... mesmo de Panigale, com Termione, que era o escape que usava na época, eu consegui ouvir o barulho da explosão dele. E eu vinha muito atrás, sabe? Lá no TT, quando tem algum acidente, eles dão bandeira vermelha e você para nos marshals. Marshals são as bandeirinhas. Você tem que parar e você não pode seguir. Todo mundo para onde está. Só que como eu estava muito perto dele, não tinha nenhum marshal entre eu e ele. Você viu? Então eu fui o único cara que passei pelo acidente, sabe? E eu vi ele lá. Ele perdeu o controle nesse salto e bateu contra uma árvore da beirada da pista assim. E o cara, literalmente, ele perdeu todos os membros. Não ficou nada. Não ficou uma perna no lugar, ficou só o tronco. O capacete saiu fora. E eu passei desviando da moto, dos pedaços dele. E aí eu encostei logo depois no primeiro Marshall que tinha. E o Marshall, tipo, ele não viu o acidente. E aí ele ainda bateu no ombro e falou, não, ele vai ficar bem. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Você não viu. Vamos pegar ele de pá. E aí encostei a moto num ponto de ônibus. E aí tem uma foto no Google, se você colocar Rafael Pasqualin, Ilha de Man, Ducati, que tô eu na moto encostada no ponto de ônibus e uma criancinha sentada no banco da moto. E eu tô com um sorrisão meio amarelo e... eu lembro que eu falei pro pai dessa criança, falei, cara, nunca deixe ele correr aqui e tal, porque eu tava realmente meio transtornado, eu fui o único cara que passei pelo acidente. E depois a equipe médica foi lá, eles não deixaram eu voltar pro box pilotando, eu voltei de carro, eles resgataram minha moto, e aí eu passei por alguns exames e tal, mas eu segui fazendo isso na minha vida, né, segui competindo nesse tipo de prova. E melhorando o tempo, né? Apesar de tudo isso, melhorando o tempo. Então esse lance que o AG falou do testamento é totalmente real. A maioria, diria que todos os pilotos que correm esse tipo de prova deixam um testamento. Então não é normal você encontrar alguém que já tem o testamento feito, sabe? E é uma coisa real. E eu avisava eles onde estava esse testamento. Não, e assim, isso é bizarro de falar, né? Mas assim, combinava, né? Inclusive assim, tipo, onde que é seguro, como é que funciona,
se no caso de uma morte, como é que leva embora. Sim. Cara, isso é bizarro pra quem tá do outro lado, né? É. E aí tu tem que apoiar ainda, é foda. E aí na corrida, que é muito assim, pra mim isso essa Impact Peak foi o momento pra mim mais tenso de todos. Que quando acontece um negócio que nem esse aí, acontece, você para lá, a equipe não sabe, né? A gente não sabe A nada. equipe tá no escuro, total. A gente fica ali, tipo em Parks, a gente viu assim, passou pelo primeiro setor, passou no terceiro, não passou no quarto. E aí fica aquilo. E aí você fica, daí começa, na Impacts, daí as motos começam a voltar. E aí voltava todas as motos. Só que quem passou acho que era da bandeira, tu não podia voltar, né? Tinha que esperar, uma coisa assim. E aí não vinha, lembra? E a gente, cara, aquele de Impacts a gente tinha certeza, lembra? A gente falou assim, nossa, não, você não tava nesse. Foi o primeiro, foi 16 isso aí. Foi, acho que foi, né? Que aí a gente falou assim, não, a gente tinha certeza absoluta que você tinha caído. Tanto que quando você chega, você queria mudar a calibragem, nós não estávamos preparados para nada. E aí o Rafa chega na pilha, porque ele tá na corrida, né? Só que a nossa cabeça foi pra desgraça, aí volta, como é que você consegue voltar e concentrar e lembrar da calibragem? Aí chega ele pilhadão, põe aí 26, não sei o que, tal, não sei o que, e a gente não entendendo nada. E ele, pô, por que não fez? E a gente não conseguia fazer nada. Porra, isso é muito foda, velho. Tipo, eu acho que essas corridas de rua, elas são, obviamente, o piloto não tem nem o que falar, né? Mas pra equipe também é muito foda. Principalmente psico, né? Tipo, tu pega a Pax ainda tem altitude. Sim. Aí, porra, tem que falar. Pikes Peak, lembra quando a gente subiu de motorhome ou de van a primeira vez? Porque a Ilha de Man, ela é absurda. É um lugar muito rápido, sabe? Todo mundo conhece, vê os vídeos, é uma coisa muito louca. E é muito perigoso. Só que ainda assim é uma estrada, é uma rua, sabe? Você se imagina correndo de moto ali. E você consegue andar em lugares ao redor do mundo que parecem com aquilo. Quando a gente vai para Pikes Peak, é muito mais lento. É só uma subida de ponto A a ponto B, 20 km, 156 curvas. Mas, desde o ângulo da subida, a altitude, o clima... Não, da metade para cima que perde a referência. Não tem mais árvore, né? Não tem guarda-reio, você não tem nada. Cara, quando eu subi o motorhome, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim... E se cair aqui? Quem que te deu a ideia de vir andar nessa porra, velho? Ele tinha um projeto, cara, de carro, lembra? Pikes Peak, aliás, começou com de carro. Eu queria subir Pikes Peak de carro. Não, foi antes do TT, você veio com esse projeto. Que não estava conseguindo TT, porque tem que ser convidado. Eu já tinha o projeto de subir Pikes de carro, depois eu acabei subindo. Eu te dei essa pastinha de volta, né? Eu achei um projeto desse em Eu casa. tenho um projeto de patrocínio para subir de Caterham. Já tô vendo, já tô vendo. Mas assim, o que quer dizer? Quando a gente subiu a primeira vez Pikes Peak e a gente chegou lá no topo da montanha, 4.500 metros quase de altitude, que, cara, você não consegue respirar, você corre daqui e ali assim, falta ar, uma sensação de mal-estar. Frio. O Bahia teve mal da montanha lá, né? Primeira vez, desceu do motorhome, comecei a Aí trabalhar. dá uma dor de fazer as cabeça coisas do campo. rápido. No treino teve uma hora que... Não me lembro quem foi, que já tinha que pegar a chave de roda no chão, aí tonteou, acho que foi o Serginho. Aí tonteou, parou, daí eu acho que foi o Vai foi pegar, tonteou, aí eu já falei, tem alguma coisa errada nessa chave de roda. A equipe já foi embora. Cara, então assim, Pikes é uma coisa muito absurda, né? Eu lembro que a gente, pra gente chegar os treinos acontecem das 6 da manhã às 8 da manhã só. É muito cedo, porque Pikes Peak acontece dentro de um parque e o parque fica aberto todos os dias. Então você não pode ferrar o parque para fazer uma corrida, nem um treino. Então a gente, tinha que acordar 2h30 da manhã no Airbnb, aí a gente carregava o carro, já estava carregado, ia pro portão da montanha, aí estavam no portão da montanha todos os competidores, aí a gente sabia se naquele dia a gente ia treinar no embaixo, ou no meio, ou em cima da montanha, porque o treino é segmentado. Os carros treinam em um lugar, as motos treinam em outro. E você só sobe a prova inteira uma única vez no domingo, né? Nem inteira, porque você não paga as fatias do meio, né? Então assim, eu lembro que uma vez a gente estava no topo lá, naquele bolsão que tinha... De terra. De terra, e tava uma tempestade de areia absurda. Arrastou o carro do James, uma X3, né? Arrastou uma BMW do James, que é o nosso mecânico lá. O carro dele, pra você ter ideia do vento que tava, arrastou 1 metro pro lado. De lado, assim. Então, era tipo 4h30 da manhã, a gente no escuro,
temperatura, Parece que tá na lua quando você tá lá, né? Que é um desertão. É verdade. temperatura perto de zero, tempestade de areia, puta frio, e a gente fazendo um riders meeting, né? Tipo uma reunião de pilotos, e os caras falando, olha, vocês vão andar aqui, hoje não é o dia da corrida, então tomem cuidado, provavelmente tem gelo na curva tal, foi avistado um urso, não sei o quê. Teve num treino e falou assim, a gente tirou, acho que foi um urso, né? E tal. Mas eles falaram assim como se fosse, não. Tipo, Tinha um urso ali. O urso atravessou a pista, para um pouquinho o treino, espera o urso sair. E eu assim não tinha entendido, eu fiquei assim, não é possível. Os caras estão zoando, né? Não, o mais impressionante é o negócio, não, tem umas placas de gelo, mas vai de boa, vai de boa, mas vai. Cara, tem placa de pé grande, velho. É verdade. Então, assim, é uma Entrada coisa no parque. muito absurda a Pikes Peak. A gente tem que lidar com umas situações que não existem, sabe? E o mistério da calibragem de pneu, que o pneu infla mais lá em cima, né? Assim, tem essa também, como muda a pressão atmosférica, a calibragem muda de acordo com a temperatura e muda de acordo com a pressão atmosférica. Então, você tem que lidar com muitas variáveis e tudo isso é um aprendizado bem difícil. Você sai de pneu quente, faz aquele trecho rápido, ele mantém. Do meio para cima, você só perde temperatura. Aí, teoricamente, você está perdendo pressão, mas não, porque você está subindo, então ele está inflando mais. Sim. Porque você tem menos pressão atmosférica. É uma conta doida para entender. E aí acho que vale a pena a gente entrar na... Sem dúvida nenhuma, o Pikes Peak mais divertido que a gente teve foi 2018, né? Foi o que a gente mais se fudeu. Não, divertido para você, né? Não, Pô, a gente trabalhava, dormia 19 a gente ganhou. Não, da 09. Da da 09. E a gente pendurou até a mão do Foi varal. divertido? Pra ele, Pra só, ele, só pra ele. Não, mas da 09 não tá. Tá. Tava. Ele que chegou depois com as peças. O caos foi da 09 Não, mesmo. não, né, caos velho? total. Nossa, para com isso. Ele- ó. Eu não ia. O Rafa falou, você vai? Eu falei, não vou. Mas não vou. esse aí dá pra fazer um podcast só disso aí. Mas conta. O AG, ele é banido do Airbnb por nossa causa. É verdade. É verdade. Conta essa Você foi história. banido, né? A gente alugou uma. Aqui daí, esse Pikes Peak, eu falei, eu que vou cuidar do dinheiro. 2018. Que foi isso aí. Que daí foi até uma galera, foi até a Karina, que foi, né, e tal. Aí eu aluguei uma casa gigante, top, top, no Airbnb. O jeito que a gente entregou... Era da É que não, é o seguinte, só pra ter a galera ter uma ideia. Chega assim, sei lá, numa das noites gloriosas que a gente pôde dormir, fantásticas, no meio da madrugada, começam uns gritos. Grito mesmo, assim, sabe? Corre, pega tapete, corre. E eu tava dormindo na sala, assim, fui vendo, assim. Você tava nessa hora, não? Não, da chuva ali. Eu tava numa outra chuva, mas não nessa primeira. Aí sai correndo. O que aconteceu? Por quê? O Rafa, assim, Orçamento curto, não paga o Aluguei. seguro do carro. o Vaio aí tá muito calado, a gente precisa liberar ele. Eu Eu quero também, ligar. eu também. Eu tô Paulinho, falando um pouco. Você fez o ao vivo no meu? Ao vivo não, fiz isso. Não, faz ao vivo no meu pra chamar a galera. Só mostrando aqui. Aí, Boa. Aí, olha só, tô rápido. Não, vamos lá. O orçamento era curto, então eu tinha que alugar uma van. Isso. E aí, não Não dava para alugar com seguro de rails, que são aquelas pedras. Lá é muito comum aquela chuva de granizo. O seguro é só pra isso? Isso aqui é caro. E assim, lá tem muito dessa chuva. E aí, de vez em quando, acontecia esse tipo de coisa. A gente tava dormindo, e aí eu acordava, porque eu já tava preocupado com isso, uma puta chuva de granizo. Foi uma bela. E aí a gente saía catando carpete, tapete, Edredom, coberta, joga no tudo em meio cima da da noite. pra jogar em cima do carro, pra não destruir o carro, entendeu? A vizinhança já achava que a gente era um problema. Aí quando ele via, que brasileiro maluco, botando um tapete em cima de uma van. Que isso? Que cultura é essa? Aí... Então, aí assim, beleza, isso era uma das coisas. E aí, nessa vez que a gente se ferrou com a 09, a gente teve um problema de motor lá e tal. O Rica nem tava lá, mas a gente ligou pra ele e falou, Rica, passa no cascão, abre meu motor lá, pega virabrequim, campana de embreagem, comando. E foi desse jeito. Eixo de Engrenagem e vem. E vem. Então, tipo, ele saiu da casa dele no 9 de julho, 7 da noite, foi até o Casca, Foi desse jeito. abriu o motor, pegou essas peças, voltou, fez a mala e no dia seguinte embarcou para os Estados Unidos pra gente terminar de montar a moto. A Karina? Karina- A parte de peça que o Que o Lanner arrumou. Lanner Lá, enquanto isso, na Yamaha, o Lanner
grande amigo Lander Azevedo, fez uma rapa lá, conseguiu um monte de peça. Junta, que a gente não conseguia. De Era tudo última sob hora. encomenda nos Estados Unidos. E aí a Karina Simões, que na época trabalhava na Web Motors, minha grande amiga, pegou tudo isso e também levou lá. Nesse ano, que foi o que a gente mais se fudeu, a gente dormia 4 horas a cada 2 dias. Já tinha aberto o motor umas 3 vezes. Dá pra montar e Tentando desmontar puxar. a 09. Eu fui abrir motor. O Agnello conheceu a gente, ele não sabia qual que era o cabo positivo e negativo da bateria. Agora eu sei montar e desmontar uma 09. Não sei nada. Tá especializado. Não sei. Tá especializado. Conta a vez do torque lá. Não, a 09 chegou um nível, assim, um patamar de cansaço que eu nunca cheguei na minha vida. Não, tinha 3 conferências, né? A gente fazia, cada parafuso que um apertou, fazia uma maquinha. Deixa eu te contar. Acho que foi a terceira vez que o Vail abriu o motor. Aí o Vail é o mais sensato, né? Aí o Vail chega assim, ó, G rico. A gente fala baixinho assim pra ele não escutar, entendeu? Quando ele vê que não tá tendo muita segurança, entendeu? Aí ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, ele botou o torque certo dentro do motor pra fechar. E ele falou assim, ó, eu vou dar os torque, aí eu passo pra você, você dá os torque, passa pro E a gente Rico, vai fazendo uma você senha dá com os a torque. caneta. Isso, todo mundo checa. Aí foi lá, e eu na frente, cara, ninguém viu, não tinha, só editaram minha vida, sabia? Cortaram em um pedaço. Aí tá. Eu vi que ele apertou todos, eu fui lá e apertei todos, o Rico foi lá e apertou todos, nisso. Mas foi bem assim, apertou o último assim, passa o Rafa, assim, bem pimposo, assim, do lado, ele, que é esse parafuso solto? Ninguém tinha visto. Cara, eu juro por Deus, eu olhei aquilo e falei assim, não, a Matrix ferrou aqui, cara, não tem como. E eu só olhando aí, a gente falou, não, velho, como isso? Aí ferrou tudo, aí todo mundo tá cansado, vai dormir. Aí a gente parou, assim, esse era o ritmo de coisa, né? Eu fingia que eu dormia, cara. A gente esgotou num nível, assim, que tava absurdo. E a gente, no final das contas, um dos momentos mais legais, porque toda a organização de Pikes Peak acompanhou a gente se fudendo, né? Foi. E aí, no último treino, a gente torcia pra Na realidade, você já tinha comunicado que não iria treinar para classificar. no último treino a gente conseguiu colocar a moto na pista, finalmente, né? Sim. E aí a gente andou e tipo, eu tava com sangue nos olhos, assim, tipo, já saí e tipo, já meti tempo nos caras, a gente já foi rápido. Tipo, eu fiz o primeiro tempo da categoria, depois fui pra segunda, depois fiz o primeiro tempo de novo, sem treino. E aí a organização vibrou com a gente, né? Sim, Os caras, legal, tipo, foi Ela fica muito feliz. os caras ficaram muito felizes com a gente. Cara, qualquer um teria desistido. Sim, qualquer um teria desistido. Não, imagina um piloto que deixa para consertar um quick shift na mão do Agnello. Você é louco. Cara, Você foi esse. ó, Então. eu tenho orgulho de dizer que fui eu que desenvolvi um novo sistema de suspender a moto, velho. Esse lance do AG ser banido do Airbnb foi porque a gente pendurava a moto no varal da casa, né? Aí a gente usava... Não, calma, que isso é pouco, né? Porque a gente usava o jardim de trás como oficina. Aí ele tinha os... Como chama aquele Aqueles negócio de água? sprinklers? Que Ah, sai automático lá. Aí nós trabalhava de madrugada, né, vai, tudo. Né? Tanto que a foto pra chamar o podcast aqui, eu botei a foto nós tomando café de madrugada lá nesse quintal. Aí, cara, vinha aqui esse negócio, dava banho na gente. A gente falou, vamos botar uma latinha em cima de cada lá. E a gente colocou, matou o gramado. Aí penduramos uma moto no varal da casa. Pra poder tirar a suspensão. Pra poder tirar a suspensão da moto. Aí o cartucho parou de funcionar. Usamos uns tapetes pra cobrir a van, tá? A casa cabia, sei lá, era uma casa legal, mas nós tava um exército. Acho que a casa era para 6. Porque a gente dividiu também com outra equipe ali o aluguel e tal. Aí tinha a Karina e tal, e tinha acho que um fotógrafo, um filmmaker, uma coisa assim. E imagina isso tudo. Cara, aquele banheiro, o banheiro tinha um Godzilla lá dentro daquele banheiro. A Karina de entrar naquele banheiro era a pessoa mais corajosa que eu já vi. Me fala uma coisa, que o pessoal pergunta, às vezes eu falo que eu acho que é o mesmo grau de perigo. Ilha Limã e Pikes Peak. Eu ia perguntar isso também. Pikes Peak não é menos perigoso que Ilha Limã. É diferente, assim, eu diria que é talvez menos mortífero, talvez... Parks? Ilha de Man, você tem uma semana inteira de treino. Então, quando você treina muito, você vai chegando cada vez mais perto do limite.
Pikes Peak, uma das estratégias para não morrer gente é ter pouquíssimo treino. Então são 3 dias de treino só, Sim. das 6 às 8 da manhã. Então, sei lá, você faz 5, 8 subidas naquele trecho. Você nunca fica confortável em lugar nenhum. Você nunca fica folgado, você nunca chega muito perto do limite. Então, isso é uma das coisas importantes. Só que Pikes Peak, você treina num dia, num setor. Você treina no outro dia, no outro setor. Aí você treina no outro dia, no outro setor. Aí você fica 2 dias sem andar de moto, tem a Fan Fest na cidade. E aí no domingo você vai lá para fazer pela primeira vez o circuito completo. Então, você meio que sobe uma única subida valendo e meio que frio, né? Você não vai tipo aquecido, você não vai com memória Tem uma fresca. marca. E às vezes, aqueles gaps que tem entre um trecho e outro dos treinos, você fica 1 ou 2 curvas sem treinar. De Sim. cada trecho desse. Mas, Sim. mas pra você, assim, claro, óbvio, né? Porque um tá a 300 por hora, o outro não. Pax não chega nem 200, acho. Chega. Max chega a 200 por hora, talvez as motos heavyweight, né? Mas Pikes também não tem área de escape. É, não, então, ele Também não aceita erro. Mas também ele. não aceita erro. E Pikes Peak tem a pista muito mais suja. Não, mas daí quando tá subindo a montanha lá, que tu vê aquele lugar que você só tá vendo a nuvem. Sim. E lá, ali não dá um cagãozinho, não dá. Dá, lógico que dá. Lógico que Maior do que o Teteu, não. Porque Teteu acho que nem dá pra pensar. Essa curva que a Guilherme tá falando é aquela famosa que tem o Ken Block. Saindo com a traseira, uma roda Tem traseira várias do carro, assim, saindo. sim. Mas pra ti, Aquela curva ela é completamente cega, assim, né? Você não vê nada, você só vê o céu. É que faz muito tempo que eu não vou pra ilha, mas eu acho que são coisas muito diferentes. Assim, tipo, a ilha você sofre mais quando você tá pondo equipamento e você tem que enfrentar a pista, e Pikes Peak você se surpreende mais a cada quilômetro, sabe? Então, assim, TT, depois que você entrou no negócio, você aquece e fica lá. Você toma um sustinho aqui, um sustinho ali, mas você tá numa concentração tão grande que a coisa flui. Pikes, como é uma coisa muito anda, para, sobe, desce todo mundo em comboio, sobe. Nunca tá confortável. Você nunca fica realmente aquecido, você nunca fica totalmente, sabe, focado dentro da situação. E aí tem a altitude que atrapalha muito o foco, então tem diversos fatores. São coisas muito distintas. se Pax voltasse moto, você andava. Ah, eu não sei, eu tô em outra fase da vida, eu adoro esse tipo de desafio, eu adoro esse tipo de corrida, mas eu fiz o ano passado inteiro de Superbike, né? Foi legal, pela primeira vez eu corri uma temporada inteira, meu pai estava lá me ajudando e a gente conseguiu alguns resultados legais com uma moto quase que estoque o ano inteiro, então muitas pessoas ajudaram. Foi um ano de encerramento satisfatório, assim, para mim. Claro que eu sempre quero mais. Então, eu não sei o que... O Casca falou que você não devia ter se aposentado. Quem? O Casca. Ah, mas Falou pra mim. Falou, porra, é cedo. Ele quer continuar fazendo. É cedo. No TT os caras andam até 55. Ah, não. Talvez voltar para esse tipo de prova ainda seja uma coisa legal e plausível, com um orçamento bom, né? Porque agora com essa idade, se eu... Cansa menos correr Ilha de Man do que Sim. a temporada do Superbike. Eu preciso estar muito mais fisicamente preparado pro Superbike Brasil do que para a Ilha de Man. A Ilha de Man a gente anda num ritmo um pouco diferente, mais flow e tal. Então é bem diferente. Acho que vale a gente falar da vitória, talvez, 2019, que eu ganhei Pikes Peak. Depois a gente volta a falar do TT, mas também tem aquele lance da minha competitividade, né? Que em 2019 aconteceu o lance de eu chegar lá, a gente levou a moto do Brasil para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que fizemos. Foi a primeira vez, então a gente chegou lá, tipo... Mais uma vez tem que agradecer o Lanner, né? o Lanner de novo, Yamaha, Yamaloy. É. Então a gente não tinha muito o que fazer. Geralmente a gente faz o quê? A gente vai para os Estados Unidos, compra uma moto, leva todas as peças. Inglaterra também. Inglaterra também, monta a moto, acerta a moto em dinamômetro, corre, desmonta a moto, monta o original, revende pro cara de volta pro Brasil com as peças e reza pra Receita Federal do a Receita te taxa quando você chega, quer tudo de volta. Então esse é o plano normal. Em 2019, a moto foi de avião, tipo, a gente chegou lá, só teve que acertar combustível lá com o James, passar a moto no dinamômetro, a gente usou o VP ou o Sunoco,
um combustível especial. Ainda assim, eu tenho certeza que mexeu pra caramba. Né? Não, mexeu, mas aí quando a gente Não, foi mais acerto de combustível, só que fez um teste primeiro de VP, depois a gente... Não, foi Sunoco, depois a gente andou de VP. Que a gente foi buscar na outra cidade, né? Mas, enfim... E a telinha? Que tirava 0,03 mas era cavalos maluco. e ele queria andar sem a tela, correndo o risco de quebrar o motor por causa de uma pedra, Sei lá, por causa desse quantos segundos ele 0,3. estava na frente do E estava segundo. sobrando. Isso diz um pouco sobre a minha personalidade. A gente chegou lá com uma moto muito forte e assim, quando a gente foi competir, Eu vou comer. a gente viu que a gente estava num nível muito alto. E a gente estava liderando a categoria middleweight. Sobrando. E aí, automaticamente, eu sou um cara competitivo. Eu não ligo para título, eu não ligo para vitória. Eu gosto de guerra, de luta, de competição, entendeu? Eu gosto desse tipo de coisa. E como a gente estava com relativa folga na categoria, eu lembro que o Chris Fillmore, um amigo meu lá, um baita piloto, tava andando de 450. De supermoto, né? Supermoto. Tava de supermoto. E assim, a moto dele era muito forte, a moto dele era muito parelha com a minha, em questão de peso e potência. Só para um parênteses, assim, ele tinha um caminhão com 19 motores. Esse Chris zerou da KTM na primeira? No treino. Pô, esse cara tinha muita Ele coisa. tinha 19 motores disponíveis. Então assim, ele era o piloto oficial KTM, uma moto que tinha peso e potência igual a minha, só que ele era piloto de fábrica no nível absurdo. Eu também era piloto de fábrica, mas... Não, e ele é um puta piloto. E ele é um puta piloto também. E aí, o que aconteceu? Eu tava com folga na minha categoria middleweight e o Chris tava com folga na categoria dele na lightweight. E aí a gente uma hora tava assim, os dois fora da moto, olhando a folhinha de tempos. No trecho de cima, lá no trecho da montanha, e eu e ele um do lado do outro assim. Um olhando o tempo do outro. E aí um olhando o tempo do outro, aí eu olhei pra ele, olhou pra mim, tipo... Aí eu combinei com ele, eu falei, na volta, vamos acelerar as motos juntas pra ver se elas são iguais? Aí beleza, a gente subiu, aí na volta a gente desceu, tinha uma retona, a gente olhou um pro outro, 3, 2, 1, pá, acelerou. E as motos estavam iguais, pá, as motos iguais. A gente olhou um pro outro, aí começou a nossa... Nasceu a nova categoria. Nasceu a nova categoria, Rafa contra Chris Fillmore. E aí a gente começou a lutar um com o outro, ele na categoria dele, eu na minha, só que a gente queria um ganhar do outro. E tudo isso, obviamente, colocava o nosso plano de ganhar a Pikes Peak em risco total. Em risco, né? Porque, velho... Quando começou as brigas. Não, porque ele chegou uma hora desse treino lá no topo, brigando com a gente, mas puto, porque tinha pedido um pelinho pro Chris Fillmore naquele treino, numa das saídas, e ele chegou, porra, cadê o cobertor? Pô, Rafa, quando você vai chegar aqui nesse ponto da corrida com pneu quente? Nunca. Então não tem que treinar isso. Tinha essas tretas, entendeu? Porque assim, eu tava preocupado em ganhar do Chris Fillmore numa disputa pessoal minha e dele. E o Chris a mesma coisa, num trecho. E os caras, obviamente, e eles estavam cobertos de razão, eles queriam que a gente ganhasse Pikes Peak, trouxesse o troféu pro Brasil e tal. E a gente nesse ano, a gente metia tipo 20 segundos no segundo colocado da categoria. Tipo, a gente tava com muita folga. No treino de pneu, que foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer, você botou tempo no Michael Dunlop, que ele desistiu do Pikes Peak depois. Isso foi legal também. Então, assim, eu tive que escolher, sabe? Eu tive que pensar, porra, eu vou por um desejo pessoal de bater o meu recorde pessoal, tô com uma moto muito competitiva e quero ganhar do Chris Fillmore, ou eu vou tirar a mão, andar bem menos do que eu posso, do que eu sei, só para levar esse troféu pro Brasil. E foi o que a gente fez. E foi uma coisa importante, a gente ganhar a Pikes Peak, colocar a bandeira do Brasil no topo. Foi o único, acho que sul-americano, né, que ganhou lá. Mas eu como competidor assíduo, raiz, eu fiquei puto porque... Podia ter dado muito mais. Pra mim, o que importa sou eu contra eu, ou eu contra um cara de altíssimo nível. E aí aconteceu isso, né? Quando eu ganhei lá, meu pai fala aquele papo. O Daniel, que tava filmando, o Daniel Craft, né, o nome dele? Ele falou, porra, ele tá feliz, ele vai ficar muito feliz porque nós vamos ganhar, não sei o que. Eu falei, ele vai ganhar, vai chegar lá e... Cara amarrado. Cara amarrada. Disse que ele chegou, o Daniel falou, porra, ganhamos, não sei o que. Ele falou, podia ser melhor. Não, quando o Rafa fez... Cara animada dele. Quando o Rafa fez deixa todo mundo contente, né? A equipe toda fica feliz. O Rafa fez a subida dele, eu e o Bail, na hora que a gente viu a subida e o tempo dele, os dois comemorando pra caramba, o pessoal nem entendendo muito, né?
Eu acho que Pessoal, a coisa. comemorando e tal, a gente falou, quando voltar, vai voltar. Tipo, a gente não E ele era o ainda, último, né? como ele tinha sido mais rápido, ele era o último da categoria a subir. Porque tem que, Quando ele legal chegou explicar no- isso, né? lá A em cima- classificação, né, Rafa? Que O mais o rápido, mais larga por rápido último. larga por último na categoria, porque pega a pista mais aquecida, né? Porque começa muito cedo. Teoricamente, né? Não, foi tanto, o pessoal tava caindo. mas às vezes pega chuva, né? Não, o pessoal tava caindo por superaquecimento do pneu, lembra que você falou? Murcha, Mas- murcha o pneu aí porque vai aquecer. O que eu ia falar aqui, que ele até agora, a gente não queimou ele ainda. Mas assim, o que é mais difícil pra mim, né, essa competitividade e tudo, porque assim, eu acho que a galera, não sei se a galera tem a noção do que é trabalhar pro ser. Que é tipo, Ninguém tem noção. não, ninguém, né? Isso não existe, né? Eu acho que deveria chamar o Elon Musk aqui pra gente explicar pra ele o que é pressão. Porque assim, a tua competitividade. Tá, tua competitividade é foda, né? Tipo assim, a gente tá com um orçamento pra, sei lá, jogar num simulador, daí a gente tá subindo uma montanha e ele quer correr aqui no Valentino Rossi, né? E o nível de perfeccionismo desse cara, rapaz do céu. E uma das coisas que foi muito difícil nesse ano de 2019, porque quando ele estava brigando, que ele chegava do treino, Não tinha ele tempo ia de pro pensar em vídeo, mais ele não nada. tinha tempo de ficar enchendo o saco. Ele ia lá jogar videogame para ir treinar, Pra para treinar. treinar. Quando estava sobrando, ele tinha tempo. Aí eu estava lá revisando, ele ficava buzinando, enchendo o saco. Entendeu? Não, pô. Chegou não, uma hora que eu falei, não, você Eu quer tenho fazer, um o que dia é que que eu ele faço? chegou assim, e a moto como é que tá? A gente falou, tá pronta, tá só limpando. Ele, Não, como aí assim? ele- Nunca existiu moto pronta, viu? como Eu assim nunca tá vi isso, moto pronta. Nunca vi moto pronto, nunca vi tudo pronto, nunca vi tudo certo, nunca vi tudo Eu perfeito. quero até agradecer o Lano de novo, por favor. Nunca. A vez no TT, que eu tava lá, bateu o recorde também, pô, fiquei feliz, todo mundo empolgado assim tal. Nossa, velho. De Ó, pra você tem vontade ideia, de dessa vez destruir. do TT, ele Porque tava. O último tempo Ele chegou dele e tirou. registrado. Não, foi mais. O último tempo dele registrado, antes do último TT, foi em 2014, ele fez, acho que 81º. Quando a gente foi com a R1 nova, era lançamento e tal, não sei o que, não sei o que, 2015, a gente conseguiu subir para 30º. Foi isso A mesmo. gente ganhou O duas cara vezes passou por mim e pelo Bail, eu e o Bail comemorando, Pô, gritei. gritando e tal. Ele passa assim com a cara amarrada, vai pro Não, parque passou e fechado. falou ainda. Aí eu falei, nossa. Tipo, que uma vontade. bosta. É. Uma bosta. E tipo, tu pega Pikes, cara, nossa, virava à noite, trabalhava em tudo daqueles negócios assim pra caraca. Aí chegava lá e. Pô, na primeira vez você passou com umas 100 vezes na moto no dinamômetro, né? Não é 100 vezes brincando, tá, gente? Não é modo de dizer 100 vezes, porque eu sei porque eu paguei as 100 vezes lá, né? Não, é uma parte de abuso porque o James não cobra tudo isso. Não, Não, O James gosta dele, não sei por que o James gosta dele. eu odiaria se eu fosse ele. Eu odiaria se eu chegar e falar, esse brasileiro aí não. Primeiro que é o seguinte, né? Ele não chega na oficina, ele já chega de mudança. Ele para a van, desce, aí já vira. toma conta da oficina. Pô, eu dormi dentro da oficina do cara. Ó, o James Osborne é um grande amigo nosso que tem a ABT, American Bike Tailor, lá no Colorado. A gente descobriu ele, é um senhor de 60 anos, que tem uma puta Gênio, o oficina. cara é gênio. O cara é gênio, tem uma puta oficina. Correu o Pikes. Correu para Speed. Na época que era tudo terra, né? Correu. Na época que era tudo terra. Enfim, o cara é muito legal. E tem a Irina, que é a esposa dele. E assim, a gente chegou lá como quem não quer nada, pagamos umas coisinhas, fizemos um serviço. Pobretão fudido. No segundo ano a gente ficou um pouco mais. No terceiro ano, eu já ia na oficina. eu já ia de Primeiro ano a van. gente já ficou- Eu tinha chave da oficina. Não, do terceiro ano para frente, a gente tinha a chave e o código do alarme da oficina. E a gente dormia na oficina, ficava na oficina full time. Então, assim, a coisa foi estrambelhando, sabe? Eu lembro que no último ano eu sempre chegava antes nessas provas, então eu alugava uma van. Aí eu parava na porta da oficina dele, esticava uma extensão, eu ficava sempre dormindo dentro da van. Quando eu ia sozinho, eu ficava sempre dentro da van. Aí eu tomava banho num posto de gasolina que tinha ali perto e passava o dia na oficina. Se tinha serviço na minha moto, eu fazia, senão eu ajudava ele na oficina dele. E a Você gente... foi pra fazer supermoto? não, flat track. Comia frango do supermercado É. lá. Então assim, Foi conta de salvar, orçamento do que a gente tinha de alimentação. Não, orçamento de alimentação. Foi assim, Gastava gasolina. cara, se eu falei isso, eu vou lá na tua casa agora. Toda vez que eu vou no supermercado, eu lembro de 100%, cara. Isso é uma coisa. A gente chegou um dia no supermercado e a gente comprava
Sabe aquele nosso super cancerígeno? Acho que é cheesecake. Não, mac and cheese. Era $98. 98 centavos. Centavos de dólar. Aí ele me chega e ainda fala assim, cara, a gente tem que parar com isso, a gente tá gastando demais com comida. A nossa, Acabar o dinheiro. a nossa verba de alimentação era $1,50 por refeição. Por dia? O glamour das culturas Dia. internacionais, né? Glamour, Só pô, comida, daí todo né? mundo acha que a gente tá curtindo pra caramba. Eu mostro umas fotos pra vocês aí, eu comendo no chão da oficina. A gente fugindo pra comer um KFC uma vez. Uma vez no TT a gente fugiu um pouquinho. E uma vez uma corrida de motocross, que ele não perdoa a gente até hoje. Ai, a gente Ah, fugiu. fugiu, Cara, né? aquela foi sensacional. Vamos falar da mudança de pneu slick do TT. Isso também Ah, foi. não, nem brinca com isso. Me dói até hoje. Quanto tempo? Era 1 hora e pouquinho pro treino, né? É. Faltava 1 hora e meia pro treino, sei lá. Ele falou, eu vou de slick. A gente. Não, a moto acertada. Pronta, Né? a moto A gente- Estava pronta. O único Super dia que a gente ligado. estava esperando abrir R1. a vistoria para vistoriar a moto. A gente estava esperando. Normalmente a gente ia na correria para pegar a moto correndo e levar na vistoria. Pra vocês entenderem, Ilha de Man, toda vez que a moto vai entrar na pista, ela passa por uma vistoria, né? Diferente do Brasil, que você faz uma vistoria na quinta-feira, na sexta. E rola o fim de E semana. rola o uma fim de semana puta todo. vistoria, os caras Não, são... e lá é um selinho por saída. Na Ilha de Man, a moto ela fica cheia de selinhos, que cada treino tem um selinho. Então, vou pro treino. Você tem que passar pela vistoria e Sabia aí disso, não. uns senhorzinhos lá. Não, e o Tem negócio é 120 muito anos de cansado. experiência, olham a moto inteira e tal. E a gente sempre na correria, sempre sem orçamento, sempre fudido, a gente sempre chegava atrasado na vistoria. E aí, dessa vez, a gente estava pronto, milagrosamente, esperando. Moto pronta. O gênio. Rica, vamos dar uma volta. Isso significa que vai dar merda. Vamos dar uma volta. A gente passou primeiro no stand da Olins. Aí não teve jeito, não teve conversa. Não, aí assim, aí beleza. Qual que era o nosso problema? Na Ilha de Man, a gente a cada 2 voltas tem que abastecer e trocar a roda traseira, né? Andando de pneu normal. E a gente tinha um problema de troca, de velocidade de troca de roda traseira. Porque a gente não tinha duas rodas completas para trocar, a gente não tinha as peças de engate rápido, a gente estava estoque. Então, trocar uma roda estoque leva mais tempo. As equipes oficiais tinham todos os engates rápidos, era muito eficiente. E aí a gente ficou treinando dias e dias para trocar essa roda. E a Aqueles vídeos? a gente ficou treinando o pit Vou stop. mandar. E o cara mais rápido para trocar a roda era eu. Só que eu não podia trocar a roda porque eu tinha que estar concentrado em cima da moto. Má vontade. Uma vontade, eu também acho. Dava pra limpar sincero, dava pra limpar dizer. Quem disse? Eu tenho certeza. Ah, entendi. Porque eu sou tão competitivo que eu quis ganhar deles até no Eu vi. deles. Teve um vídeo. Mas o jeito que ele trocava a moto, aquela roda lá, ele não ia chegar na volta pro pé. Enfim, aí meu pai, ele era o segundo mais rápido. Só que às vezes na tensão e por No ser meu- dia da corrida, fomos treinar e eu não conseguia. Sobrava uma trocar. roelinha, sobrava alguma coisa. meu pai tava nervoso. E E aí nervoso não trocava. a gente ia perder tempo, tipo, no pit stop, né? A gente só tem 40 segundos pra trocar a roda e abastecer a moto. E aí, limpar a viseira, que é o trabalho do meu amigo ali. Eu não podia perder. Que ele faz muito mal feito, inclusive. Trocar, né? Ele ia esquecido. trocar e não deu conta. Não, ele é tão bom que a LS2 trocou. Ele é tão ruim trocando a viseira que eu tive que trocar o capacete por incompetência dele. É verdade. Aí, Pior que é verdade. E pior que é verdade. É muita verdade. E aí, o que eu fiz? Nesse dia que tava tudo pronto, faltava 1 hora pra gente ir pra pista, pra corrida. E aí eu falei, cara, vamos de slick. Porque de slick a gente não precisaria trocar a roda traseira. A gente conversou com o pessoal da Pirelli. Né? A gente ia fazer as 4 voltas, que era a prova de 4 voltas, sem mexer na roda. Só que não é só trocar pneu, né? A gente teria Muda que... tudo, Tem que né? desmontar a suspensão dianteira, traseira. Tinha que trocar mola, dianteira, traseira e mudar a geometria da moto. Então, assim, tava tudo pronto. E aí eu cheguei lá e falei, vamos pôr slick. Tipo, fudeu com os caras. A gente teve que mexer na moto inteira, virou uma correria. O pior é que Mas Não, e na hora E de fomos de sair, pneu frio pra corrida. Eu tenho que porque esquentar. deu tempo e na hora de sair, esqueceram o amortecedor travado de direção. Rica, vai na vistoria. É. O amortecedor travado, a moto não virar. Aí na hora de subir a moto pra Não, vistoria... montaram errado. Também. Montaram errado. Porque eu fui Eu não lembro montar que e o montou rádio aquele ficou amortecedor. de mim. Não conseguiu nem fazer a curvinha. Não, eu tô direto no lixo assim, quase que a moto caiu e chega na vistoria. Não, aí ele tava sem macacão ainda. Aí eu falei,
é melhor tirar a carenagem para trocar a coisa. Não, mas a carenagem dá muito trabalho. Eu falei, é melhor tirar a carenagem. Aí ele, não, eu falei, então tá bom, então faz. Eu achava melhor vocês trocar. Ele foi se trocar, eu tirei a carenagem, montei o amortecedor, mas é assim, é na briga o tempo todo, né? Tudo isso para ilustrar o quanto eu sou insuportável. Isso Muitas das coisas que acontecem quando funciona é em algum momento que a gente fala assim, vai lá buscar um café. E aí ele vai e a gente faz do jeito que ele não quer. Aquela foto do café que tá na abertura aqui do bate-papo, que o Agnello colocou, esse aqui tava enchendo tanto o saco da gente, a gente sem dormir, há 20 e tantas horas direto trabalhando. 2 dias. Ele veio encher o saco lá, a gente mexendo na moto, a gente falou, meu, vai dormir, vai ver volta on board e não enche o nosso saco. Só quero saber da moto pronta. Aí ficou Mas aí vinha assim, no meio da madrugada, tinha tipo, aquela porta de mosquiteiro, assim, que tem nos Estados Unidos, e só estava o barulhinho. Ele vinha lá, dava uma olhada, assim, não sei o que, fingia que tava dormindo. Não, o Agnello ainda fez um Ghost Rider pra testar o Quick Shift lá, fazendo estranhando os caras. Não, tu nem viu isso, né? Não. Com a lanterninha na boca, na rua. Nunca provaria. Na rua, né? Aí, não, vai na rua. isso que é um orgulho. Isso é um orgulho, porque eu ensinei Rafael Pascolin, tá? Sobre Quick Shift aquele dia. Se não fosse por mim, tu não tinha Quick Shift. Sério? Não, a gente teve uma puta ajuda do alemão. Tu tinha O mandado. alemão falou fio tal, e esse aqui anotou tudo. Foi o único que O anotou. Rafa foi fazer o teste no estacionamento lá do James. Aí voltou e falou assim: Quick Shift tá basta, não sei o que, tá muito ruim, tira tudo. Né? Tudo. Tirou o Quick Shift. Estacionamento da igreja, né? Que a gente andava de moto. Aí chegou a noite, eu não sei, a gente montou tudo. Eu não me lembro, acho que fui eu ainda falei assim, cara, não é possível que o Quick Shift Você tenha falou, problema. vamos fazer essa moto Vamos funcionar? montar, deixa eu andar. Foi ou não foi? Pode falar. Aí montamos. Aí, isso umas 2 da manhã, eu acho que Eu era. falei, vai testar. Ele No disse, meio de um bairro vai testar. residencial Uma americano. lanterna na vai. boca, uma lanterninha na Um boca. silêncio em que se escutava um grilo. Como é que se liga uma 09 do Cano no meio desse bairro? Aí peguei, botei uma lanterninha de cabeça amarrada no guidão assim, da moto. E era uma descida, assim. Eu falei, daí eles falaram, ó, deixa pra ligar lá embaixo. Aí desci em ponto morto, assim, quando chegou lá embaixo, liguei ela no tranco. Aí eu dei só uma acelerada, assim, um sprint, assim, sabe? Até uma praça e tal. Funcionou direitinho. Troquei 1, 2, 3. Pau, eu falei, tá funcionando perfeito. Quando eu vim, daí reduzi. Quando eu vim pra voltar, assim, ó, eu vi que tinha, cara, essa é a sensibilidade. Aí eu falei assim, cara, não tem nada com o Quick Shift. Só que daí o que eu fiz? Eu não tinha como subir aquela ladeira com a moto, né? Aí eu dei um pau assim na moto, desliguei a moto na subida, fui rezando, sobe. Aí parou na metade, assim, não podia gritar também, né? Vem me ajudar a empurrar essa logo assim. É verdade. Aí ele falou, acerta a sensibilidade, porque o alemão já tinha falado do... E era coisa, era no celular. né? Aí a gente acertou e não falou nada pra ti. A gente falou assim, não, tá, era só um negócio e tava tudo certo, tá, não te contou isso. Aí tu foi lá e andou, não, tá tudo bom, tá, daí a gente morria de rir por dentro. E falou, olha, É teimoso pra caralho. nossa. O que mais de histórias aí pra denegrir minha imagem? Bom, já teve Não, também... tem uma boa que não vai denegrir sua imagem, que foi quando... Lembra do Ralph? Ralph Lautour? Lógico. E a gente colocou alguma coisa na água para ele tomar banho, que ele ia sair. Será que ele ia fazer no trailer? A gente jogou a Coca-Cola, eu Jogou acho. Coca-Cola na água, No né, pra chuveiro ele do tomar banho com motorhome, Coca-Cola. né? Não, a gente aloprava, a gente zoava muito lá. Mas isso depois de acontecer tudo, né? Mas tem não tem um dia de folga enquanto não acaba. A gente... nas provas nunca tem essas coisas boas, né? Tô tentando lembrar aqui, mas assim, uma das coisas melhores que tem é quando a tua mente não tá pensando em nada, você sempre consegue pensar em umas coisas absurdas, né? Nossa, Um desafio. eu lembro um dia que o Rafa mandou eu buscar alguma coisa. Ele estava tendo uma corrida com as motinhas antigas num vilarejo lá na ilha, num outro pedaço. E aí eu cheguei e não dava para passar, eu tive que voltar. E eu fui tudo certinho. E na hora de voltar eu esqueci da mão inglesa. E era assim, ó. Mas eu dei uma sorte de não ter batido, porque não veio ninguém. Eu andei assim a meia hora na contramão. Mas assim, ó, tudo sem visão. Foi muita sorte não ter ninguém andando. Sabe o que eu lembrei agora? Tua mente boa.
acho que a galera não deve saber, quando o Vail foi deportado. A gente quase mata a sua mãe. Essa história é muito boa. Porque assim, a gente sempre faz umas pegadinhas, né? E aí, foi pros Estados Unidos, né? Não, Não, ele mata. Londres. Foi pro TT. Você me ligou, tava no trabalho. É verdade. Foi assim, ó. Rica, tô fazendo isso. O meu pai foi por último lá pra Ilha de Man, né? Já E aí- tava, né? Já tava lá, já tava na Inglaterra. Aí, a minha mãe, minha madrasta, a Michelle, minha esposa, todo mundo preocupado. A Porque tia Cida te ligou. tinha sido também, porque meu Foi pai, buscar seu pai? ele falava uma palavra basicamente em inglês, beer. Era o que Só. precisava Mais para importante. sobreviver, beer. Fala que você tá sem bira. E aí, eu lembro que teve algo, não sei de onde eu tirei essa ideia, que quando minha tia me ligou para saber se meu pai tinha chegado, Ela ligou e você tá no Viva Voz. Ela falou, Rafa, você foi buscar o seu pai no aeroporto? Eu fiz assim, E tava o Amadeu, né? eu já tava com ele. Eu fiz assim, não. Aí ele falou, puta, esqueci. aí a gente E era começou. feriado lá. A gente começou a inventar uma história. E assim, falei, nossa, não fui, tô indo lá agora, beleza. Aí ela me xingou e E tal. nesse não sei o tempo quê. você me ligou e falou, Rica, me ajuda aqui. Aí a gente bolou uma história de que meu pai foi deportado e que ele tava preso na imigração. E aí a gente criou uma puta história. Mas A gente, isso começou É. 2 horas da Não, tarde. e por sorte, tinha uma notícia que tinha uns brasileiros presos lá que iam ser É. deportados. aí eu sei, depois de 2 horas, meu pai do meu lado trabalhando comigo o tempo todo lá. Não, e assim, começou 2 horas, acabou 8 da noite. acho. mas assim, eu sei que uma hora eu peguei a caixinha JBL e coloquei assim, no Google, no YouTube, sons de aeroporto. Aí, beleza, ficou fazendo barulho de aeroporto na caixinha. Aí eu peguei um amigo meu que elas não conheciam inglês pra conversar comigo, no Viva Voz, ele ali na minha frente. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, olha, fudeu, meu Tá pai tá preso. preso, não sei o que aconteceu, tô com um policial aqui. E aí o cara falava comigo e eu falava com o cara e a JBL torando no som de aeroporto. E assim, elas já ligando, elas ligaram até pro Uma embaixada. consulado, pra embaixada, sei lá, a gente foi sustentando a história. Vocês esqueceram de desmentir, né? Não, e foi largando. E o pessoal aqui no Brasil louco, preocupado. Não, e um passando áudio pro outro, olha o que eu passei pra sua mãe. E aí eu ligava pro Rica, falava, Rica, bota pânico nelas, cara. Acha umas notícias aí de brasileiro deportado que some e tal. E a gente ficou fazendo isso por horas e horas e horas. E foi uma puta mancada, coitada. Elas sofrem com a gente também. Essa foi boa. Essa foi foi maravilhosa. A Michelle escreveu aqui pra falar da história da aliança no primeiro Pikes Peak. É verdade. Que aliança. Que eu Do perdi no pânico, ele banheiro. perdeu a aliança no Ah, banheiro. tu tá sustentando essa mentira até hoje, né? Jura que acreditou? Eu jurava que você já tinha falado a verdade. Não. Pô, foi mal, hein? Não, é verdade, Michele, perdeu mesmo. Eu perdi a aliança no banho, sei lá. E assim, tinha acabado o Pikes Peak, aí eu perdi a aliança e a gente ia lá pra Las Vegas, lembra? Aí eu falei, velho, não tem como essa história ficar certa, né? Não Que tem eu como vou eu falar? remendar isso aí. Tipo, é melhor eu falar agora que eu perdi a aliança e que a gente vai passar por Las Vegas. Mas deu tudo certo, ela super compreensiva. Depois Entendi. achou, né, a aliança. E depois eu achei, Eu imagino a Michelle compreensiva. Falar nisso, nas Las Vegas a gente lançou uma competição maravilhosa lá, que foi campeonato de subir coqueiro. Nossa, Você lembra disso? Lembro. As, não tá, as eu ideias, não tá. as ideias maravilhosas. Não, começou assim, né? Vamos pra Vegas. Aí chegamos lá em Foi o Vegas, primeiro nós ano. tinha pouco dinheiro. Aí fomos lá num stand de tiro, dar tiro. Ficamos lá que nem uns doidos, dando tiro em todo mundo. Não teve nossa dos jet Graças, ski? cara, ainda bem que a gente não tinha dinheiro, porque quando chegou pra ir embora, o cara veio lá e falou assim, não, dá pra alugar um tanque, esse aqui. Cara, como assim? E ele começou assim, passa o cartão, e eu só, não vai passar porra nenhuma, não vai passar cartão, não vai passar cartão. Ele já queria pegar o tanque pra passar em cima dos carros lá e tal. Aí saímos, ficamos no motorhome na rua assim, tinha uns coqueiros, aí esse aí, não, vamos subir esses coqueiros. Aí foi o Luquinha que bateu, ganhou. O Luquinha, cara, o Luquinha subiu tão alto no coqueiro. Que não Você sabia já descer. ele não conseguia descer. Passava viatura, passava tudo. E acho que a polícia deve, em Vegas deve passar assim, olha os maluqueiros, eles doidos. Mas eles não alugaram um monte de jet ski e deu merda? Também. Essa é maravilhosa. Foi um monte. Isso Foi sem um- dinheiro, sem dinheiro. Acaba a corrida sem dinheiro e sai gastando. Não, esse primeiro ano a gente tinha um orçamento até que legalzinho, assim. Não, esse ano nós saiu com um prejuízo absurdo, né? Mas ele acredita que vai alugar o orçamento. Mas esse aí, a gente. Eu não sei. A gente tava já no foda-se.
A gente pegou e vamos alugar o jet ski. Que, aliás, né, vai, quase que você afundou uma lancha e destruiu o jet ski. O... Piloto, mano. Pilota pra caramba. Pessoal, como que a gente tá de tempo aí? 10h20. Tem alguém que te mandou um abraço aqui, AG. Falar nisso, você tem que mandar um abraço aí Pra quem? pro Diogo, da Casa do Envio. Diogo, um abração aí. Fiquei Cara, sabendo que você acompanha meu trabalho, amigo do AG, então sinta-se abraçado. Muito Nossa, bom. que lindo. Teve mais alguém aqui que falou. Diogo, cuidado com esse abraço. Chama ele pra fazer um teste lá na piscina. Lá. Matheus Negreiro, oficial. Falou de você que você ia. Falou o quê? Falou umas coisas aqui. Positiva ou negativa? Se for negativa, Cadê as frases polêmicas do Agnello? Ixi. eu falei que ia ser o cancelamento aqui. Não, tá de boa até. Então. Bom, bastante gente acompanhando, muita gente foi mandando mensagem aqui, legal. Esse é o nosso segundo podcast e a gente resolveu fazer com essa turma bem humorada e contar algumas histórias aí, desventuras desses desafios que a gente fez ao redor do mundo. Que mais que tem de legal, assim, que vale, não muito técnico, de história engraçada? O jet ski que quase afundou a lancha. Não, Não, de história mas- engraçada é o esquema absurdo que a corrida de Macau tem, né? Como assim? De buscar a moto. Isso é legal, isso é uma coisa muito... É um festival de 15 dias, né? De carro, moto. Para vocês entenderem, não é possível você correr o TT Isle of Man lá, a prova principal, não o Manx Grand Prix, o TT mesmo. Você tem que ser convidado. E para ser convidado, você tem que ter experiência em outras provas de rua. E foi a estratégia que a gente usou, né? A gente correu primeiro Northwest na Irlanda, depois Macau na China. Macau ainda tem a corrida? Ainda tem. E Macau é De uma moto, prova- assim, tal? De moto ainda tem. Tem de Fórmula 3, de Tá louco. turismo. Tem um acidente famosíssimo no YouTube daquela menina. Que ela bate numa curva 90 graus assim, ela passa reto, vai na. De moto? Não, de de Fórmula 3. Fórmula. Ela ficou E... em coma vários dias. mas acho que Não, sobreviveu. não, ficou bem. Ela ficou bem. E Macau é tão legal o esquema e é tão restrito hoje, talvez mais restrito que o TT, inclusive. Só andam pilotos convidados no nível assim muito, sabe? Eles coletam a sua moto em algum lugar da Europa ou da América ou da Ásia. Você pega uma caixa com umas medidas específicas, você consegue colocar moto, gerador, pneu, ferramenta, tudo dentro dessa caixa. Eles passam, buscam essa caixa, levam lá para a China. E aí você ganha hospedagem num hotel chamado Rio, para você e mais 3, 4 membros da equipe. Tudo pago, assim, é um absurdo. Você só vai e senta a bunda na moto e anda. Um puto esquema top, é muito legal. E Macau é uma prova muito difícil, né? Apesar de ser uma pista de 6 km apenas, ela é totalmente envolta por guardrail. Então, você nunca enxerga a saída da curva, né? Chega a ter mais de 2 metros de altura o guarda-reio. Então assim, é como se você estivesse andando num túnel. Então é uma pista relativamente curta, parece fácil, mas o fato de você não enxergar a saída da curva torna o negócio muito Você vê o difícil. pessoal, os top 10 do TT andando lá, eles raspam- tirando o ombro É. do guarda-reio para poder fazer a Tá curva. louco. Então é bem, bem difícil, assim. E esse baita esquema é uma coisa memorável que merece citar. Mas também é com. Tipo, beleza, que é convidado e tal. Mas a questão de orçamento, quando você vai correr lá, também é semelhante como o TT, assim, ou eles te subsidiam as coisas, ou não? Eles Só- subsidiam só o tudo. fato de... Tudo? Acho que você só paga alimentação, tudo o resto é incluso. Ah, é? E só a passagem aérea. Mas a moto, hotel, tudo, combustível, é tudo fornecido por eles. Moto também? Não, a moto não, o transporte da moto. Traseira. E quantos pilotos é? Eu acho que andam 20 ou 30 pilotos. E lá você comprou a moto? Ele foi de Eu fui de BMW. BMW, foi uma de BMW que eu BMW. tinha. Na realidade foi... Mas eles trazem a BM lá da Europa. Não, ele era BMW aqui no Brasil. E aí eles levaram. Aí eu tinha uma BMW na Inglaterra. Isso é legal de falar também. O primeiro ano de TT, a gente correu de Panigale. Foi uma moto que eu comprei dos portugueses lá. Comprou em Portugal, pronta, né? Uma moto de corrida já. O segundo ano de Honda, a gente transformou a moto na Inglaterra com a ajuda do Ralph e do Amadeu. E o terceiro ano de Yamaha, a gente comprou uma moto zero na concessionária também. E aí eu fiquei com essa moto uns 4 anos na Inglaterra, 3, 4 anos. Sim. Depois vendi inclusive para o Amadeu. Então, durante muito tempo na Inglaterra, eu tinha uma estrutura guardada lá com os meus amigos de lá. Tinha van, caixa de ferramenta, a barraca,
moto, cavalete, Igual a cobertor de gente tem no pneu. Colorado. Hã? A gente tem no Colorado uma estrutura ainda lá. É, e no Colorado a gente ainda tem algumas peças lá também. Tem. Ah, É. Então, Tem um baú gigante lá. isso compensa muito, sabe? Deixar essa estrutura lá para quando for usar, em vez de ficar comprando e vendendo. Vê se tem mais alguma pergunta aqui. Caraca, eu sabia que Macau era assim. Não, E Northwest também é impressionante. assim? Não, não. Northwest é que nem TT. É tipo, Se vira nos 30. é um pré-TT, né? O Northwest. Northwest é um circuito de 14 quilômetros. É um É triângulo, um né? grande triângulo com algumas chinquenes. E. Que você caiu. Eu caí lá em 2015. Mas lá é corrida, né? Sai todo mundo junto. Não, lá também é time attack, só que em vez de largar um a cada 10 segundos, larga tudo junto. Mas é por relógio também. Ah, Mas mas daí lá duas vezes, né? fica seguro. Hã? É só pra Caiu lá complicar. duas vezes, Só uma vez pra na complicar. esquerda, na rotatória, Eu caí lá 2 vezes. uma vez na rotatória, caiu parado e não pode continuar, né? Isso é uma coisa interessante também. Nessas provas de rua, no primeiro ano, eu acho, numa das provas do primeiro ano que eu tava lá, eu errei a freada numa rotatória, deixei pra frear muito tarde e tal, e aí acabou que eu não fiz, aí eu encostei na barreira assim e a moto caiu parada. Só o fato da moto cair parada, o Marshall não deixou eu voltar pra pista. Porque numa prova de rua já tem milhões de variáveis perigosas. O fato da minha moto ter encostado no chão com a tampa do motor e o cara não conseguir inspecionar ela ali, se tem uma fissura e vaza óleo, morre Imagina. 14, entendeu? Então não pode. Você derrubou a moto no chão, você está fora da prova. Nem parece o seu tomo no Greg Nibar, né? Esse também é legal. Esse foi legal. Tem no YouTube aí. Você só encostou na barreira. Não, não encostou, não. Não encostou, Deu não. um carpado, Vai e caiu no Bate bar. devagar. Oi, vou devagar o quê? 60, 80. Vai devagar. 70 por hora. Essa história também é legal. Em 2014, na Ilha de Man, eu tava meio afetado mentalmente, psicologicamente. Tava com muito medo. Porque eu não fui. E aí passei... Você tava lá, ô louco? Não tá. Acho que tava. Tu sempre foi em todos. Eu não fui. Em 2014 eu não fui. Sério? Eu fiquei aqui, foi você com o alemão. Pronto, tá aí a Foi o explicação. primeiro ano de Honda, eu acho. Você não foi em 2015, louco? Eu fui em 2013 e 2015. Não, 15 ele tava Não, lá. 2015 tava Eu lá. não fui em tava lá. 2014. junto. Eu tava aqui, a gente tinha equipe aqui. Tá. Teve um ano aí. Acho que foi o Amadeu de mecânico. Pode ser, E o alemão. pode ser. Enfim, Que ficou famoso com Oh My God, que foi o chaveco maior lá na Inglaterra até hoje. eu tava com muito medo nesse ano, e aí tem uma curva lá que chama Cragney Bar, que é um bar, é uma curva que você desce da montanha um tobogã assim, e é uma curva 90 graus à direita, uma curva relativamente simples. Tem 3 placas amarelas que servem de referência para você frear. Ou você freia na primeira, que é muito cedo, ou você freia na segunda. E eu passei o evento todo freando na primeira placa. E isso me incomodava, porque eu sabia que eu podia frear mais tarde. E aí chegou uma hora, na última volta da prova, que eu deixei para frear tarde, só que aí eu passei do ponto. E aí eu não consegui fazer a curva. E fui meio que dando um RL assim, e bati na proteção. E acabei voando e caí dentro do bar. Caí do lado de uma mesa, assim, ó. Não aconteceu nada, tem toda a sequência de fotos e tem o vídeo no YouTube também. Eu bati a uns 60 por hora, devagarzinho. Mas foi legal, assim, eu vim freando, bati, voei por cima e caí do lado da mesa. Assim. Mas a galera fica escutando assim, não. Tem o áudiozinho. Não. Bum. E aí tá a galera no box preocupada também, né? Porque eles não ficam sabendo em real time o que tá acontecendo. Não dá Então, pra saber de nada, né? só sei que era pra eu ter passado com tanto tempo e eu não passo. Você não Aí a pode gente já voltar pensa- Não, eu voltei Tem que pela voltar rua. pela rua, não A pode gente voltar já pensa pelo no traçado. caixão já, como é que vai levar, como é que não vai levar. Mas tu pode voltar, tipo, pelas ruas, Sim. pode andar. Esse ano eu fiz isso. Eu peguei a moto e saí pelas ruas normais e fui até o box. Entendeu? Mas tem lugar que liga Ali um tinha. ao outro, assim. Ali tinha. Mas não vai até lá, né? Não, ali eu cheguei no box por fora, assim, pelas ruas. Pelo outro lado. É. Mas aí tu não chega no box, né? Você fica do outro lado. Sim. Uhum. E Aí TT, se todo mundo tiver curiosidade de olhar no Google por cima, é cemitério, isso é uma coisa. é só cemitério, e o painel até hoje nunca mudou, né? Que são os escoteiros da cidade que fazem, eles escrevem o tempo na mão. Sim, é uma coisa. Como é que é isso? Que... A placa de tempos que fica ali na linha de chegada, em frente aos boxes, Sei.
São os escoteiros da cidade que escrevem à mão. Então, o que tem a ver o cemitério que eu... E atrás é o cemitério. Atrás do Todo box. canto lá tem um cemitério. Vários cemitérios. Vários cemitérios no contorno todo sempre. Eu não sei se também a galera sabe, mas o TT são 5 cidades, né? Liga 5 cidades, né? Tipo, ali são 5 Sim. cidades, né? Então, a primeira vez quando tu foi lá, eu achava que tudo era assim, como se fosse, sei lá, dar uma volta na cidade. Era Como tudo se fosse- Douglas, né? Era tudo Douglas. como se fosse, sei lá, pegasse o Rodonel, né? E tu fosse andando. Só que na verdade tu tá saindo, sei lá, São Paulo, tu tá São passando municípios, né? Tipo São Campinas, Caetano, né? Jundiaí. e tal. O Rodanel é assim, né? É. Passa por várias cidades. Mas tu não passa por dentro da cidade, né? Não, você passa. Lá tu passa por dentro da cidade, Não, você chega a pegar, passa né? É. Isso E aí tem história engraçada, lembra que a gente pegou a van, aí eu pegava, lá na Ilha de Man, é um ritual, a maioria dos pilotos fazem isso. 5 da manhã, mais ou menos, entre 5 e 7 da manhã antes do trânsito, a gente pega o carro, o scooter, moto de rua, né, o que tiver legalizado ali como veículo de apoio, e dá umas 2, 3 voltas no circuito todo dia para ajudar a memorizar. Tem pilotos que marcam com tinta, É, referências de frenagem. Andando contigo na van atrás. sim. E aí a gente tinha uma van lá, a gente sempre teve alguma van. E aí eu aloprava, né? Principalmente no trecho de montanha, tem um trecho do TT que é Mountain Course. o trecho da montanha. E lá não tem limite de velocidade. É igual a Autobahn na Alemanha. Então, É só na montanha, né? só na montanha. Se for hoje na Ilha de Man, no trecho da montanha onde as motos passam, não tem limite de velocidade. E é mão vai e vem. Só que na semana da corrida e dos treinos, É um sentido só. é um sentido só. Então, a gente ia de van, e aí quando chegava nesse lugar, tipo, podia andar dando tudo a vida, porque Corrida. é corrida. E aí eu lembro que eu tava com o Ricardo personal, e mais alguém assim na frente, e mais um pendurado atrás, e aí tinha um esmeril solto, lá atrás, A oficina lá no dentro fundo da van. E a gente aloprando, assim, andando no limite, a van escorregando assim e tal, e aí fazia curva, o esmeril rolava, pá, batia de um lado, aí fazia do outro. E aí eu falava pros caras, ô, você tá ouvindo esse barulho aí? Acho que é a suspensão. Se quebrar, Se quebrar, porque espera. Mas sem tirar o pé. vai dar ruim. E andando a milhão, e os caras assim, ó, tipo, segurando no puta que eu pariu, travado. E eu curtindo lá. E cada vez que dá um estouro, meu Deus. Não, você lembra o ano que foi o pessoal da Curva do S? Lembro. Que tinha uma Mercedes que apareceu lá, eu vi esse Diogo, vídeo. do Diogo. Eu vi esse Puta vídeo. que eu pariu. Cara, você tá louco aquele Oh, dia. não. Acho que foi o Mosqueta que falou assim, eu preciso voltar pra casa, tenho criança, tenho filho. Nesse ano foi um amigo meu, Diogo, que infelizmente faleceu. E ele era advogado da dupla sertaneja do Fernando Sorocaba. Aí tava o empresário deles lá também. Enfim, os caras alugaram uma AMG, C63 AMG em Londres, Coupé, né? Coupé, e foram pra ilha. E aí a gente pegou um dia esse carro pra andar no circuito da montanha. Nossa, E aí a gente pôs uma câmera, tem esse vídeo no YouTube, a gente Tem. pôs uma câmera no para-choque embaixo, assim, e a gente fez o trecho de montanha de AMG, tipo, muito rápido, empurrando as motos. E o seguro da locadora mandando mensagem no painel do carro. Porque Onde vocês estão? Onde vocês estão? Tipo, Ele deve conseguir ver a velocidade. velocidade. Doente. Roubaram o carro. Caraca, velho. Esse vídeo tá no canal, né? Tá lá. É animal esse vídeo. Esse é animal. Tem muito conteúdo bom. Assim, é que a gente não tá falando de história. Tem uma vez que você dirigiu que eu achei que ia morrer. Bom, Que foi Guaporé, pra ir pra Guaporé. o recorde, gaúchos, sul gaúcho e tal. Ninguém fez o trecho Caxias do Sul Guaporé mais rápido que aquilo. mas isso é Outlaw, não dá pra falar. Não pode, não dá bom. já não pode. Então vocês vão ficar só desejando. Nem volta rápida de ônibus em Guaporé. Não, Essas não. coisas não pode falar. Pode? Por que não? Bom, temos 1h30 de podcast, acho que dá pra gente ir pro trecho final. Eu queria agradecer de verdade a presença de vocês aqui. Eu espero que em breve, no futuro, a gente invente alguma merda aí pra... Você é invente, né? eu invente e vocês me acompanhem pra gente seguir. É porque tem aquele detalhe, né? Você arrisca o pescoço no TT, quem saiu no livro foi eu, né? É verdade, essa história é boa também. Existe um livro... Ele que me avisou, ele tava na Áustria, né? Ele falou, compra o livro. Eu falei, por que, meu? Gastar dinheiro com esses livros. O dia Compra o livro. foi o dia que a gente conseguiu a carta de alforria, que a gente se livrou, né? Comemos uma A comida gente foi comer decente. comida, eu e o Rica, a gente não perdia de você. E a gente foi lá comer frango e tal. Daí eu
tinha que comprar, acho que um carregador para câmera, e aí eu comprei um livro do Mark Marx e um livro do TT. E esse aqui me encheu o saco. Vai comprar isso aí pra Você quê? paga pau Gasta no dinheiro Mark pra- Marx, você paga pau, não sei o que, Guy Marx, não sei o que e tal. Quando eu cheguei, eu tava, acho que, sei lá, não tava, acho que tava Dinamarca, eu fui folhando e eu olhei. Cara, eu conheço esse nariz aqui, velho. Sou eu. Tipo, é uma foto do box assim, ó, e aparece 1 milhão de pessoas. E um nariz. Uma Só que aí dá pra sombra. ver um duendezinho lá, com Sou eu. a orelha desse tamanho e um nariz. Aí sou eu. Com uma roupa, com 8 pessoas E dentro. tá o Ralph do meu lado. O Ralph do tu. Esse Não, mas cara- nem dá pra ver ele, ficou na sombra só nariz. Aí eu olhei e falei, não é possível, é o Rica, velho. Olhei o Rica, eu falei, Rica, parar tudo, vai lá comprar o livro, velho. Eu comprei os 2 livros que eu saí. Ah, mas tô aparecendo, acho que no DVD, né? Acho que sim. É. Que tá do... Ah, é, tá com você esse DVD, inclusive. Tem que me devolver, né? Tem essas coisas. A escuta você tem que devolver. Ai, não, então acabou o podcast. Tô olhando, de vez em quando eu venho no tablet aqui olhar os comentários, saber como é que tá aqui. Bom, mandar um abraço pra muita gente, né? Putz, nessa odisseia de corridas lá fora, a gente tem que agradecer ao James Osborne, a Irina lá nos Estados Unidos, Marião da GSK. Mariana Gescap na Inglaterra, a gente tem o Ralph, o Amadeu, É a família lá, a ilha, né? a Romilda, Romilda, Marcelo, os portugueses. portugueses, enfim, Nossa, tem muita saudade do gente. TT, cara. Saudade do TT. O James da Hell, o James tá às vezes no A Brasil. gente aqui. podia, mesmo que você tá aposentado, a gente podia ir pro TT. Isso é A massa, gente, a hein? gente tava querendo fazer. A gente, sem você correr, você não Não iria? vai, não? Por quê? Porque eu não iria sem correr. Desculpa. Nossa, eu ia fazer um comentário agora, mas daí essa coisa ia ser cancelada. Não, ia ser muito doloroso pra mim ir lá e não correr, então prefiro não ir. Tá, a gente vai, a gente manda Vocês vídeo. vão lá. e eu A gente vou- manda vídeo. Porque ia ser massa. Porque a gente nunca foi lá pra curtir. Como não, cara? Pra ver a corrida. Que pra ingratidão é essa? tudo. Você escraviza. Tu acha que... O seu pai tem obrigação, tudo bem. Mas eu e ele, não sei, a gente é. Sabe o máximo que eu já vi foi uma moto passando naquela retinha do box. Foi o máximo que eu vi. Não, eu desci no Bray Hill uma vez. Fiquei lá. Então, que lá que vai jogar minhas cinzas, vai jogar ali no Bray Hill. Lembrei. Pô, e tá demorando pra Não essa tá cinza bom. ser jogada. Cada dia é uma vitória, cada dia é uma vitória. Porra, cara, todo ano é aniversário, velho. Ó, a Carol deu risada, o Ricardinho falou sem censura. O Will tá curtindo a resenha. Cara, tem uma galera aqui acompanhando, tá legal demais. Obrigado aí todo mundo que tá ouvindo essas histórias. Esse podcast vai ficar gravado, depois ele vai pro YouTube numa resolução ainda melhor. E com uns videozinhos surpresa. A gente vai tentar colocar no YouTube, a gente vai vasculhar os lá do Rica, do AG, porque tem muito Tem muita conteúdo coisa. disso, a gente vai colocar. Deu um apito aqui, pessoal, acho que a GoPro parou. Ah. A gente fala pra caramba mesmo. É, É verdade. 1h40. Tem esses treinos tudo aí da troca do pneu, da É. viseira, tem Pax, tem... Nossa, Pax tem Se muito. fizesse um no churras de segunda, Ó, sem o só Rafa, sai mais coisa ainda. Não. a, É que aqui a gente não pode ferrar as marcas, né? É, a Eu tenho muita troca, vontade de falar um monte de coisa aqui. é a verdade. troca de roda dos caras lá no TT é tão rápida que leva 40 segundos para abastecer, não é isso? Uhum. O cara que troca a roda, depois vai lá e troca a viseira do piloto. E o cara não Não, acabou. não Não se sei no Rica, né? Ó. Lógico. E o cara não acabou de abastecer. É O cara verdade. troca a roda, a viseira É, do é um negócio piloto interessante e falar, não porque lá- acabou de descer, não venceu. Todas as equipes abastecem por gravidade, né? Todas abastecem por gravidade. Todo mundo vai lá, pega O seu Rick não consegue combustível. nem joga. trocar a viseira com isso. Tem um vídeo, Pá. tem um vídeo em Cunha sensacional, meu e dele tentando trocar a viseira. Não dá certo. Não, mas eu troco a viseira do capacete rápido. Sim, mas eu não. Bom, senhores, obrigado pela presença de novo. Vamos, promessa, a gente vai inventar alguma coisa. O AG, ó, estamos recebendo o aviso do Edu aqui para o AG fazer um merchan do Espaço Miami. Tá aparecendo ali, ele tá com o play aqui. AG, você tem 30 segundos para falar do seu empreendimento aí. Acesse espaçomiami.com, melhor e maior site de importados do Brasil. Pode ir lá, confia. E chama no WhatsApp que a Carol ou eu vou te atender. Não tem Apple mais barato que no Espaço Miami. Exato. Aliás, se tablet que era da Espaço Miami. Como é o nome disso aqui? Nossa senhora. Tecnologia velho. no lugar. Cara, isso, velho. É um iPad. Esse iPad Pro eu comprei com a G, a gente comprou um MacBook MacBook, agora né? pro Enzo editar os vídeos também com a G. Você também já comprou coisa com ele, né? Já indiquei gente pra comprar. É isso aí. Então, Ah. Espaço Miami, procedência, preço bom, melhor atendimento.
Melhor eu não sei, mas é o mais sincero. Não, melhor que você pode atendimento ter. sim, melhor preço eu não tenho certeza, mas, É. mas pode vir lá que É isso que dá negócio. é isso aí. E nós vamos apoiar aqui também, pra ter mais podcast aqui também, né? É. A cada 15 dias a gente vai ter um aqui. Duvido que é algum melhor que esse, mas... Vailzão, obrigado. Vai. Valeu. Vai tá dormindo, acordou. Muito bom participar. Não tô não. Opa! Ei. Não, tava olhando, tava prestando atenção. É que o microfone não pegou os ronquinhos dele. Não pegou. Ó, tem uma entrega de um troféuzinho pra vocês aqui por minha Opa! habilitação. Troféu, cara, troféu tinha que ser você, por coragem de colocar nós de frente a uma câmera ao vivo. É. Nossa senhora. Aí, Cara, É uma... Obrigado. Ô, aí, galera. eu tenho que fazer um comentário, sabe? Primeira vez que a gente ganha uma coisa. Eu ia falar que é do Rafa, mas não é com certeza. É do Edu e da galera aqui do Rafa. Do Rafa a gente não ganha nada. Vocês já ganharam um... Não, é do Edu, Parabéns. só pode ser do Edu. Fala do primeiro Ah, obrigado. é verdade, a gente ganhou um parabéns que a gente tem. Eu tenho salvo esse áudio até hoje, Mostra velho. pra mim que eu pedi. Eu tenho salvo e eu tenho um print. Eu tenho um print quando ele falou assim, vocês mandaram bem nisso. Eu falei, nossa, e tal. Eu nem lembro Aconteceu, o acho que que- era. O quê? Tem algumas coisas que marcam. Né? Quando deu a cagada da gasolina na Ilha de Man, que ele falou, não, o erro foi meu. Falei, mentira. Nunca foi isso. E ninguém Tá vendo? gravou. E ninguém gravou. Quase levei ele pro hospital. Gente, apesar de eu ser perfeito, às vezes eu erro, cara. Acontece. Eu nunca vi isso. Eu só fiquei perfeito depois que eu adquiri a modéstia. A gente nem explicou pra galera o que eu duvido. Não, fica pro próximo. Porra, massa o negocinho aqui, cara. Legal, então ó, eu já falei obrigado pra vocês várias vezes, não vou falar mais. Vieram o que eles quiseram, tá? Aqui tá um troféu que vocês ganharam da Polícia. Eu vou salvar esse áudio. Tá, Viva o é isso Edu. aí. Viva o Edu. Viva o Ô, Edu. Edu, parabéns, viu? Você tá Valeu, mudando Edu. o rapaz aqui. Obrigado. Tá Meu. começando a ser uma pessoa mais responsável, né? Ele tá devolvendo, né? Pouco ainda. Você tem que... Senão ele não vai ter equipe, né? A equipe mais barata que tem no mundo é a gente. É a única equipe que paga pra ele. É verdade, é verdade. Porra, Tá bom. Ô, valeu. o pai tem obrigação, a gente não, a gente é só burro. Não, já fez. Obrigado pelo convite e assim, pra você, pro Edu, pra todo mundo aí, massa demais. Eu até falei isso, né? Fazer podcast com isso, porque assim, pô, tem podcast pra caramba, mas não tem nada falando de moto velocidade, disso tudo. E ainda assim, Esse não tem, né? e também de uma forma não tão técnica, né? Trazendo ali o bastidor. Eu acho que a galera pensa muito a questão do glamour, das coisas assim. Não, a gente só contou parte de se fuder aqui, né? A gente não teve um glamour nesse... Mas eu acho que isso é legal, porque a galera às O vezes pessoal acha que é muito glamour, né? É, Porra, vai, então, vai pra pô, lá, porra. Vida de... continua firme Mas não aí. viram, né? A E a barraca. Espaço Miami vai te apoiar. Um dia, o furacão, não teve a história do furacão que levou a barraca embora. Sim. A gente se fudeu. Agora é ele que tá dormindo já. Gente, obrigado. Valeu, obrigado a todo mundo aí que tá Bom acompanhando. Agora vamos comer ele, velho. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu. Falou. A reunião tá pegando fogo aqui.